Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Mapcast começando por aqui. Hoje nós estamos assim, ó, muito jovial. Deixa eu apresentar quem começou a fazer uhul aqui do meu lado. Tá o Natan. Tamo aí. Natan Leôncio De Andrade. de Andrade. É jovial aqui, né? Não, mas você é muito jovem. Você vê que a dentadura é novinha ainda. É, aí leva em consideração. Né? Tudo bem, Natan? Graças a Deus. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui nessa mesa, né? Sei que é uma responsabilidade absurda a gente poder estar aqui comentando com todo esse público. Então vamos lá. É verdade, estamos crescendo aí, né? O nosso canal. Graças a Deus, graças a Deus. Já introduz pra galera se inscrever, compartilhar, comentar. Vai, dá esse recado pro pessoal que tu é especialista. Pra quem tá nisso. assistindo a gente, não esquece, cara, é clicar um botãozinho, é levar o mouse, é clicar o dedo. Não esquece de se inscrever no canal, curte o videozinho, ou até dislike, tá? Se a pessoa não gostar, dá dislike. Dá dislike. Não dê dislike. Se não gostar, mas pode enfim. dar dislike. Né? Dá dislike. Dá dislike. Se não gostar. Comenta, coisa muito importante, comenta. Qualquer coisa que você ouviu, uma dúvida, alguma questão, se você é contra o que a gente falou ou a favor, comenta pra ajudar a alcançar o máximo de pessoas Natan possíveis. não é velho, ele é jovem sim. Eu tava falando que tu é velho, na verdade, tá? Não é não não, é. Tá, entendi. Dá pra ver pela fisionomia. Eu tô velho mesmo, 63 verdade. anos. Tô chegando numa É certa isso aí, idade. comenta, marca seus amiguinhos e vamos com tudo. Esse é o Natan, gente. O Natan, ele é empresário da Monkey, ele é também, ajuda a gente lá na comunicação da MAP e tá aí hoje com a gente participando. A sua esposa está aqui. Olá! A Emily. Tudo bem? Tudo bem, Emily? Tudo certo. Um prazer estar aqui com vocês também. Show de bola, que maravilha. Tá aqui com a gente o Anderson Pereira. Tamo junto, vamos lá para então mais um Mapcast. Mais um Mapcast, o Anderson Pereira é líder de jovens ali da MAP, é uma bênção de Deus, está na frente do grupo de jovens que está crescendo cada vez mais, é o Connect. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa geração jovem. Então você que é jovem, que está aí com a gente, fica ligado, né? Deixe seus comentários aqui, porque a gente lê todos os comentários. Não é verdade? Todos. A gente lê todos os comentários. E então, deixa o seu comentário aqui. A gente não vai ler teu comentário aqui no ar, mas a gente depois... Depende do comentário. Daqui a do pouco comentário. a gente traz um comentário aí. A gente lê tudo, tá, gente? Prometo pra você, então não deixe de comentar. Pastor Juan não tá aqui hoje porque ele tá numa reuniãozinha, mas hoje a gente vai levar um Mapcast, então, pra essa galera jovem, abaixo dos... 73. 70. 73 é considerado jovem. E hoje nos cortes tá o Lucas lá com a gente, trocando as câmeras, né? Você tá vendo as câmeras sendo trocadas aí, hoje é o Lucas que tá lá com a gente. Pois é, Anderson, tudo bem contigo? Tudo certo, cara. Muito bem, cara. Como que é trabalhar com essa geração jovem aí, cara? Deixa eu interromper rapidão. Vai, por favor. Fala pra galera que tá assistindo nós, principalmente pros jovens, quando que acontece o Connect, já pra matar agora no início. Muito bom. Até quando porque... acontece, onde que é, como que faz, se pode qualquer um ir lá. Que horário. Só pra galera que se interessar pelo produto da MAP, que é o Connect, que é onde tu tá na frente, já poder se conectar lá com a galera, pessoalmente no caso. Gente, então o Connect acontece sempre às sextas-feiras, a partir das 9h30 da noite. E o nosso ponto de encontro então sempre é na MAP, né? Então a gente reúne toda a galera ali e a gente costuma dizer que a gente tem hora pra chegar, mas não tem hora pra sair, né? O pessoal acaba aí ficando até 3 da manhã, 2 da manhã, porque após o nosso encontro a gente tem um after, onde cada um traz uma coisa especial, compartilhamos na mesa e abre-se a jocatina, né? Desde de tudo que possa ter ali, Uno, truco, PlayStation e por aí vai. Que massa. Esse é o after. Esse é o after, onde a gente acaba descontraindo com o pessoal. Todo encontro que acontece o after? Todo encontro. Ah, que massa, o after cara. é a cereja do bolo, a gente costuma dizer. Porque tem jovem que vai muito mais pelo after do que pelo encontro. Né? Mas é um encontro muito animado, a gente tá aí desenvolvendo essa galera aí. E você é nosso convidado. Toda sexta-feira, a partir das 9h30 da noite, nós temos o Connect aqui na MAP. E quem tá assistindo nessa quarta-feira, fica ligado que a gente vai ter agora... O Talk Show. Talk Show. Um convidado muito especial, o pastor David Paulo. É, um grande pequeno homem vai estar lá com essa galera aí. Que Fala show. sobre identidade, né? Sobre identidade. Muito bem. Que massa, né? Já starta o assunto de identidade aí, já joga na mesa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Verdade. E como que é trabalhar com essa galera aí, cara? Cara, é muito emocionante, né? Eu acredito Tu já que... tinha trabalhado com jovens antes da MAP, não? Como é que funcionou? A minha história... Esse ano eu vou para 12 anos de casado, né? Aham. E eu e minha esposa, assim que casamos em dezembro, em janeiro a gente já assumiu os adolescentes. Aham. Então a gente assumiu e ficou na frente dos adolescentes por 5 anos, né? Então, nesse trabalho a gente desenvolveu, atendimos uma outra denominação e tudo mais. Após isso,
Então a gente teve uma fase de transição, onde a gente foi para Tom Maior e tudo mais, né? Ali ficamos mais na parte do louvor e depois então fomos para a MAP, né? E na MAP a gente começou os jovens depois de que já tinha uns 2 anos de ministério e após isso então a gente já tá aí, vai pro quarto ano, na verdade 1 ano de ministério, vai pro 4º ano aí na frente dos jovens, agora em julho. E é muito emocionante porque é um desafio porque é uma geração onde a gente tem que estar se adaptando e se atualizando diariamente para poder potencializar e ajustar ajudar eles, né? Principalmente porque é uma geração que está muito ligada à tecnologia e aí vocês trabalham com isso, vocês sabem muito bem, né? O caso do Nathan e a Emily, né? Que trabalham diretamente com isso. Os jovens estão muito nas redes sociais, né? Nas mídias e aí está a importância de se atualizar também porque você tem que falar a mesma linguagem, né? Estar envolvido com os mesmos assuntos que eles estão envolvidos, o próprio né? acompanhamento do que está em alta, né? Que hoje a gente fala muito sobre o que está em alta, o que está em alta. Então, principalmente quem está na frente, a liderança lá tem que acompanhar para até saber rebater ou discutir sobre o que está em alta, o que está em alta. Então, a pessoa tem que estar sempre a par e se atualizando, né? Surfar na onda do que está no momento, né? Surfar na onda do que está no momento, né? E eu acho interessante que também existe um outro cuidado que tem que ter com essa geração, por causa desses influencers também, né? Sim. Eu acredito sim, porque o influencer ele pode ter algo positivo e negativo, né? Isso. Porque ele pode ter algo realmente te influenciando para algum crescimento, mas também propriamente dito para uma tendência negativa e por assim vai. Eu sempre costumo dizer que essa geração, a gente já meio que um clichê falar isso, mas ela é extensa e rasa, né? Ela não há profundidade, então ela acaba se alimentando de reels, de short, se alimentando de coisas simples e práticas, mas não acaba tendo profundidade de algo. Então, é a geração que se alimenta muito de fast food, e glória a Deus pelo fast food, eu amo McDonald's. Claro, eu também gosto demais. Tem gente pizza, né? Já puxa o McDonald's para patrocinar nós. Aliás, acabamos de comer uma pizza aqui também, deliciosa, top. Muito boa. Patrocinada, gente, então. Patrocinada pelo Nathan Monkey. Não pode falar, a Emily não sabe disso. A Emily não sabe, tá. Então, eu vejo que é uma geração que ela é muito extensa, então você tem que trabalhar isso nela, porque nós, como cristãos, muitas vezes, a nossa base, né, ela precisa ser desenvolvida, a nossa fé. Sim. E muitas vezes as pessoas elas confundem a fé com a informação, né? Então elas têm muita informação, então por elas terem muita informação, elas pensam que sabem. Sabem tudo. Mas o saber, na verdade, está muito mais ligado a viver isso no dia a dia, né? Então a gente tem trabalhado muito isso dentro dos jovens. Nós desenvolvemos muito um entendimento a partir de um relacionamento. E o relacionamento ele é uma construção diária. Então precisa ser desenvolvido diariamente, uma vida constante, né? E isso é um desafio. Por quê? Porque também essa questão de relacionamento está se esfriando. Nas mídias sociais a gente vê que as pessoas estão cada vez mais frias, né? É demais, cara, demais. A gente vê... não sabe mais se comunicar, né? Não, pessoalmente, hoje a pessoa ela consegue conversar contigo pelo WhatsApp com 10, 20, 40 textos ali e vai pessoalmente, a pessoa não sabe como se comunicar. Isso é engraçado falar sobre isso, que esses dias eu atendi um rapaz na igreja, que eu passei exatamente por isso. Eu converso com ele no WhatsApp e ele desenvolve, assim, e, né, escreveu tudo que poderia ter escrito. Não, e eu quero conversar contigo pessoalmente, Quando eu cheguei pra conversar pessoalmente, o rapaz travou. Não conseguiu falar. Eu tinha que eu quase que, a minha vontade era fazer o seguinte, cara, pega o teu celular... vamos criar um grupo... Vamos pegar o meu, nós vamos conversar aqui na frente do outro pelo celular, porque é uma geração que ela tá tendo dificuldade na comunicação pessoal. Sabe o que acontece? Hoje as redes sociais, elas estão muito voltadas pra humanização, se fala muito nisso. Então, quando o algoritmo entrega quando uma pessoa aparece. Só que tem tanto volume de conteúdo que, às vezes, os conteúdos que chegam na gente são rasos. Então, justamente, esses dias eu e o Nathan estavam conversando sobre isso, que as propagandas não são mais propagandas inteligentes, com sacadas igual eram antigamente. É coisa rápida, porque a pessoa tem que entender rápido, porque é tudo com muita pressa. Então, precisa ter essa humanização, essa entrega, mas muitas vezes as coisas são muito superficiais. Tanto que hoje o que viraliza, se vocês parar pra pensar, não é conteúdo inteligente. Não são é pessoas conteúdo fazendo inteligente. Besteira, são pessoas faz dançando. Rir, uma coisa boba. Exatamente. Quanto mais bobo quanto mais fácil de entender, quanto menos precisa da capacidade cognitiva de uma pessoa, capacidade intelectual, mais vai estourar, mais vai bombar, mais vai fazer. O que acaba sendo contraditório, né? Porque o algoritmo
pede por humanização, mas a nossa humanização está sendo robótica. Sim. Entende? Aham. Então, acaba sendo bem contraditório essa questão. Meu Deus, cara, que loucura. E tá aí, gente, tá? Palavras de quem realmente trabalha direto com isso aí, conhece bem, né? Como Dá medo. vocês aqui. Nós que acompanhamos. A gente tá diariamente. virando loucura, né? robô. Que loucura, Ainda né? mais gente? agora com a inteligência artificial que estão em alta. Não, verdade. Uma busca. Pra assim, tudo tem inteligência artificial hoje, né? Hoje tu tu cria pesquisa, um site, sim. desenvolve um Sim. TCC Aham. através de uma inteligência artificial. E eu tenho uma visão sobre a inteligência artificial, por isso eu vou conectar aqui o ChatGPT. Aham. Tá? Que hoje literalmente, para quem não conhece, é uma conversa que você tem com um robô, onde ele estudou até 2021 e ele consegue hoje te responder qualquer coisa ou falar qualquer coisa com você. Há um tempo atrás, tu parava pra pensar que tem a geração da profundidade, eu achei muito interessante isso. A nossa geração, eu não sei se entra na minha ainda, mas enfim, um pedaço da minha, mais da tua, que é mais velho, mais idoso, né? A década de 60. Existia uma Ele tá questão... só brincando, gente. Fica tranquilo. Existia ainda uma questão de pesquisa. Eu vejo que hoje essa geração não tem mais a pesquisa. Ela acredita num e a resposta de um é o suficiente. Tanto que o chat hoje, tu parava pra Não pensar... vai ele atrás não pra tem- pesquisar Exatamente. e tirar De onde sua própria vem, né? O que tu conclusão, né? recebe de lá, que um robô estudou, É. é aquilo, beleza. Tu não pega aquela informação, porque eu acho importante, eu acho legal, é uma ferramenta. Tudo pra mim é ferramenta, a gente só tem que saber usar. É que nem uma chave, eu posso tanto usar ela assim, quando posso quebrar um vidro de um carro, enfim. Tudo é uma ferramenta, só que a gente utiliza ela como unificada. Ou seja, a gente pega a informação que recebe e repassa como perfeito. Em vez da gente pegar a informação que já é detalhada, vamos lá, vamos para um Google da vida agora, vamos para um outro canal e vamos pesquisar. Vamos ver o que a Bíblia fala, vamos ver o que o Google fala, vamos ver o que cada coisa fala e cada um tirar a sua própria conclusão. Às vezes- Hoje, Não a existe geração mais sem isso. profundidade, ela é uma geração que está criada por uma opinião, entre o influenciador também, está sendo criado por um único influenciador. Tipo, é uma pessoa que está falando, porra, pesquisa, cara. É. Pesquisa, pega. Eu até vejo isso agora dentro das igrejas. O que o pastor fala, por mais que a gente sempre capta, sempre vai Sim. ter um pastor que nos lidera, que nos pastoreia, mas pega, chega em casa, pesquisa, vê a Bíblia de novo, relê, vê o teu entendimento também sobre isso. Não pega uma única informação, um único influenciador e acha que aquilo é certo. Tira suas próprias conclusões das coisas. Mas isso é de um senso cognitivo, quer ver, Natan? No sentido como assim? Nós somos muito mais receptivos do que reativos. Por quê? Porque nós estamos recebendo. Então, como que eu vou ensinar uma geração que nasceu recebendo A pesquisar. Não reagir. a ser reativo, a buscar algo, né? Então, há um aprendizado, por isso que é uma coisa linda a Bíblia, porque ela é um encontro de gerações. Então, é a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós ensinando. Então, todos andando junto debaixo do mesmo propósito, né? É por isso que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? E eu vejo que eu sou contra a gente falar mal de uma geração sem a gente tentar instruí-los. A gente tem que pegar no braço e falar assim, ó, olha, é muito bom o que você está fazendo, é muito intuitivo, porque parte de um princípio bom, né? Eles não estão falando isso mal, mas colocar eles... Não existe só isso. Existe também essa verdade, existe também essa realidade. E eu digo que, como pioneiros ou desbravadores, ou pessoas que estão trazendo um novo insight ou foco para essa nova geração, a gente tem que fazer eles entenderem que tudo, seja o que passou e seja o que está acontecendo, é bom, é construtivo. Né? A geração atual, ela tende o quê? Que o ontem já não presta mais. Sim. O amanhã vai ser mais top e o hoje já está passando. Então, a gente fazer eles pensar de uma forma mais ampla. E isso cabe a nós, uma geração... Por quê? Porque eu vejo hoje os meus filhos. Eu sou pai de 3 filhos, do Arthur, do Caleb e da Sara, né? Um de 6 para fazer 7, um de 5 e a Sara de 9 meses. Diariamente eu sento na mesa com eles, porque eu trabalho com essa geração, vamos colocar aí há 10 anos. Diariamente eu sento na mesa com eles e eu trago eles por presente. Porque eles todo dia estão vendo youtubers, influencers, e trago eles por... Primeira coisa que eu faço quando eu sento na mesa: 5 motivos pelo que você é grato, que aconteceu no dia de hoje. Olha. Eu sou grato pela professora que me deu um lanche. Eu sou grato. E muitas vezes eles não conseguem pensar 5 coisas, estão ali sofrendo 5 coisas. Eu sempre digo, o passado já passou, o futuro não existe, o presente é um presente. Sim. Então eu trago eles para essa realidade agora, para eles saber desenvolver, para eles saber nisso.
O que eu faço? Vou lá, pego a Bíblia, coloco em cima da mesa. Mas, Anderson, tem Bíblia no celular, tem Bíblia nisso. Forçando eles a buscarem isso. Tanto um testemunho que meu filho de 6 anos, o Arthur, ele ganhou uma Bíblia da Márcia lá da igreja. Sim. Ele leva aquela Bíblia para a escola, leva aquela Bíblia para tudo que é lado. E ele está aprendendo a ler através da Bíblia. Olha só. Entendeu? Que massa. Então, o que eu percebo? Que nós, esse é o papel nosso de instrutor ou de influenciador, que nós também somos um influencer. Todos. Trabalhar para quê? Para não só ser receptivo, né? Mas ser reativo. Realmente é algo que tem dentro de mim, que é aquilo que nós vamos ministrar na sexta, a identidade que está dentro de mim, a identidade de Cristo, que ela precisa como uma voz ser falada. E quando eu, com uma chave, abro isso dentro da pessoa, eu percebo que quantas coisas poderosas tem dentro de uma pessoa, quanto que ela carrega de algo. Só que, pelo fato de ela só estar recebendo, Isso. ela não torna a pensar que ela também pode dar algo. Ela não consegue descobrir a sua própria identidade. Jogar na mesma discussão, vamos lá. Que é muito interessante o que ele falou. Como que hoje, para quem tá assistindo a gente, vamos lá, David, vocês três aqui, e quer começar a ter essa visão de dentro para fora, qual que seria o primeiro passo para ela começar isso? Como tu falou que tu explica pro teu filho sobre o presente, ler a Bíblia. Para quem tá escutando nós, desde o cara de 10 anos até 50 anos de idade, como é que ele pode começar? Para começar a ser mais de dentro para fora e pegar essa informação que recebe e ser mais filtrada. Como é que ele poderia começar isso? Eu tenho uma visão. Vai, geral, Pode falar, exatamente. Fala que a gente quer te ouvir hoje. Eu tenho uma visão sobre isso, que é o que a gente ministra. Desculpa. É o que a gente ministra. Eu vou dar uma volta para chegar exatamente nisso. Tá bom. Um exemplo. Quando Deus nos deu a visão do grupo de jovens da MAP, a gente trabalhou 2 anos, assim, bem dizer, no escuro, né? Tipo assim, tateando, o pastor David está aqui, e a gente tateando. E um dia eu fiz uma capacitação de liderança com o pastor Marcos Madaleno, da igreja na cidade, né? E ele me fez pensar numa coisa: qual que é a identidade dos jovens? E eu fiquei 1 ano construído. O ano passado, nós ficamos 1 ano todinho, eu e minha esposa, construindo algo, trabalhando, estudando e tal. E o Senhor nos deu um nome, Connect. Que é o que tem hoje Daí nesse... eu fiquei pensando assim, mas por que Connect? Daí o Senhor ministrou pro meu coração assim, 3 pilares do Connect: conectando pessoas a Deus, conectando pessoas a pessoas e conectando pessoas a missões. Como é que eu conecto pessoas a Deus? Que está ligado ao que você está falando, de dentro para fora. Primeiro, através da minha origem. Eu entendo que uma pessoa ela consegue se enxergar na origem. Isso. Toda pessoa que ela não tem uma visão da origem, ela vai ter uma visão de si mesma e ela se frustra porque muitas vezes somos ilimitados e incapacitados. Mas a minha origem não começa na barriga da minha mãe. Efésios 1:4 diz que Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Salmo 139 diz que Deus escreveu meus dias antes do meu nascimento. Então há uma história na eternidade ao meu respeito. O meu Criador fez uma história ao meu respeito, um livro que está escrito os meus dias. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar à origem. E aonde que é a minha origem? Na cruz. Porque quando a palavra de Deus diz está consumado, Jesus ele se tornou tanto o alfa e tanto o ômega. Ele falou agora o fim. Então, quando eu volto para a cruz, eu volto para a minha origem, eu volto para onde realmente aonde o Senhor me estabeleceu, né? E a partir dali eu tenho a minha origem. Peraí, o Senhor tem algo para mim? Como que eu vivo isso? Então eu volto para a minha origem, entendendo que Cristo ele é meu Salvador, ele é o meu Senhor. Se ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, agora eu tenho eu sou um cristão. E como cristão eu vou sendo desenvolvido a ser um Cristo, a um pequeno Cristo. E como é que eu vivo isso, Natan? Como é que eu me desenvolvo nisso? Através de uma palavra chamada identidade. Por quê? Porque está ligado a quem eu sou, conectando pessoas a Deus. Origem, identidade. Quem eu sou. E uma palavra que me chama a atenção está em Pedro. Quando todos os discípulos estão com Pedro, quando todos os discípulos estão com Jesus, e Jesus pergunta para os discípulos que já estavam andando há quase 3 anos com ele: quem dizes que eu sou? Daí a galera diz assim, uns dizem que tu é João Batista, uns dizem que tu é isso, uns dizem que tu é aquilo. E Pedro se levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que havia de vir. E o interessante é que Pedro está falando de Cristo, só temos a revelação de Cristo depois da crucificação dele. Até ali era Jesus, ele não era Cristo. Então, a revelação que Pedro teve é a revelação da ressurreição de Cristo. Então, quando Jesus ele olhou para Pedro e viu isso, ele falou assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Daí, olha só, a revelação de quem o Filho é, origem, trouxe a identidade de Pedro, porque Jesus olha para ele e fala assim, e tu és Pedro.
O que Pedro falou? Tu és Cristo, e qual que foi a resposta de Jesus? E tu és Pedro. Então toda pessoa que reconhece a Cristo, ele olha para nós e fala assim, ó, e tu és Natan, e tu és Anderson. Tem a sua identidade reafirmada. A sua identidade. E ele, olha que incrível. E daí Jesus olha para ele e fala assim, ó, tu és Pedro. Daí ele revela o propósito. E sobre essa pedra edificarei minha igreja. Propósito. E tudo que ligares nas terras será ligado no céu. Propósito. E as portas do inferno não prevalecerão. Propósito. Porque quando eu tenho a minha origem alinhada no Senhor, eu tenho minha identidade sendo desenvolvida, agora estou apto para viver o meu propósito. Agora, então, eu tenho minha conexão com a minha conexão com Deus. Só que tudo isso não vale de nada se eu não viver conectando pessoas a pessoas. Por quê? Porque eu desenvolvo tudo a minha origem, a minha identidade, o propósito, eu desenvolvo com pessoas. É pessoas trabalhando com pessoas. Então, como é que eu acredito nisso? Pessoas se conectando com pessoas através da comunhão e do discipulado, sendo desenvolvido. Quando isso está sendo desenvolvido, trabalhado dentro de mim, agora eu estou sendo desenvolvido para a missão. O problema é que, como eu disse, recebemos sempre a informação da missão, né? Da missão. Do que eu vou fazer? Missão. Qual faculdade eu vou fazer? Missão. Com quem que eu vou me casar? Missão. Sempre é uma procura pela missão, mas nunca é uma procura pelo início. Então, o que acontece? Toda missão, sem entender a origem, ela se torna um fracasso. Por quê? Porque você parte através de ativismo, através de carência, através de tantas coisas. Porque quando você tem uma paternidade sarada no Senhor, a partir desses princípios, você vai perceber que com o passar do tempo, a sua missão não é fruto do que você faz, a sua missão é fruto de quem você é. Olha. Então você não transmite mais as obras da sua mão. Ah, não, eu preciso fazer para ser. É o direito para fora, já é o... Daí que tá acontece, recebendo já para... O que acontece? Eu não preciso falar. Automaticamente a minha vida se torna uma carta viva daquilo que eu estou vivendo. Então aquilo que eu estou vivendo se torna diferente. Por quê? Porque esse relacionamento com a origem, esse desenvolvimento da identidade, essa vivência no propósito me desenvolve para tudo aquilo que Deus tem. Então, de dentro para fora, ele se relaciona a partir desse princípio. Então, o Connect, que é o ministério da MAP hoje, ele tem como essa base, tem vários textos bíblicos, tem várias estruturas, mas ele se desenvolve conectando pessoas a Deus, conectando pessoas a pessoas e conectando pessoas a missões. Por isso que os primeiros 3 meses do mês, fevereiro, março e abril, a gente prega só sobre propósito. A pessoa se conhecer, a pessoa entender. Nosso retiro Start, propósito. Tanto que é engraçado que temos jovens ali que estão com a gente que já estão indo para o 3º ano de retiro. E eles falam que cada retiro Start vira uma chave. Olha só. Tipo, no primeiro retiro eu voltei. No segundo retiro eu me encontrei. No terceiro retiro eu estou sendo enviado. Então temos o Samuel, que foi enviado para o Nordeste, temos o Thiago Persim, que foi enviado para o Paraguai, temos missão, porque eles são enviados para missão, seja ela externa, interna, seja na própria congregação, seja para sua casa, seja como relacionamento, mas eles vão entendendo isso. Por quê? Porque daí eles começam a servir, quando eles vão para as pontas de serviço, eles vão começam a fazer, você está experimentando uma galera jovem aqui, estava vindo lá da MAP, e vocês começam a experimentar, ou não só os jovens, mas qualquer pessoa que esteja, porque essa não é a visão do Connect, é a visão do Ministério MAP, a gente só trouxe para uma linguagem jovem, Isso. né? Despertar, desenvolver e enviar. E então, isso se trata de você realmente trazer de algo de dentro para fora. Na minha opinião, se trata a partir disso. Então hoje quem está buscando isso, quem quer, o primeiro passo é ir pro Connect. Para receber essa visão. E é interessante o que ele fala, porque entra no que a gente trabalha hoje, que a gente, tantas empresas que a gente atende, quantos influenciadores que a gente atende, a gente está sempre a ponto de influenciar algo. Eu preciso te influenciar a comprar essa caneca, eu preciso te influenciar a comprar essa jaqueta, preciso te influenciar a tu comprar um perfume. E o nosso público principal é o público que não tem uma identidade formada. Olha aí. Que é o público que vai receber aquilo ali. Que é um público influenciável, né? Exatamente, é um público influenciado. E se hoje a MAP trabalha com esse público e traz essa identidade, vocês estão criando uma geração muito forte. Uma geração que vai ter uma identidade muito da pessoa, que né? É dentro, né? Uma identidade muito pessoal mesmo, né? Até ficou redundante, mas... Eu recebi uma palavra que ela mudou a minha vida. Eu recebi uma palavra de um pastor, que ele foi no nosso ministro no retiro do ano passado, ele falou assim: trabalhe com eles não olhando eles como jovens, mas olhando eles como futuros homens, empresários. Trabalhe pelo futuro como se fosse presente.
Então, quando eu estou conversando com alguém que está passando por uma crise existencial, que está passando por uma crise de paternidade, quando está passando por uma crise, eu olho para o futuro dele. E agora eu começo a desenvolver ele para esse futuro. Então, eu trago o futuro para o presente. Né? Eu tiro ele do futuro, eu enxergo ele no futuro, mas eu tiro ele do futuro e desenvolvo. Por isso que a palavra que faz isso, é a palavra que a gente está ministrando aqui, é a palavra desenvolvimento. Boa. Boa. Desenvolvimento. Desenvolver. Sim. Isso é uma coisa que a gente não tem a paciência para fazer. Por quê? Porque leva tempo. Porque se tornou Leva clichê. tempo. Se tornou clichê. Qual que é o nosso clichê que nós que somos uma geração X e Y? Geração Nutella. Geração Nutella. Geração Nutella. Geração Nutella. Mas a gente já parou para pensar que essa geração Nutella, uma criança hoje de 8 anos, tem mais informação do que Nero? A gente já parou para pensar que uma criança hoje de 12 anos, ela teve mais contato visual com o mundo do que Napoleão? Sim. Aí. Então, assim, Cadê a geração que geração Nutella? Nutella? É uma geração que está sendo bombardeada dia e noite com informação. Então, ela não é uma geração Nutella. O que está acontecendo, e vocês sabem melhor do que eu, agora toca a bola para vocês. O quanto que é bom, mas também o quanto que é negativo. Um exemplo, uma criança que fica... Eu estou falando de uma geração que não começou hoje, né? Sim. Mas uma criança, de um adolescente que fica o dia todo na frente de recebendo informação o dia todo, jogando, sei lá, Sim. assistindo. Aí entra um dado do Brasil, olha como fecha no que tu tá falando, que hoje o brasileiro é um dos povos que mais lê, vocês sabiam disso? Não sabia. Também não sabemos. Mas é leitura errada, é o WhatsApp. Entendi. Daí sim. Olha que louco. Hoje nós somos, tanto que nós somos um dos países que mais consome o próprio WhatsApp. Aham. Né? É um país que mais lê, entra no que ele tá falando. Hoje é muita informação, é muito conteúdo, só que a galera que tá recebendo essa informação, que tá recebendo esse conteúdo, tá consumindo tudo e tá deixando passar. Não existe um filtro hoje, não existe um filtro. Então tá lendo errado. Falta ter líderes hoje na frente, como vocês são, as pessoas se conectarem a líder que nem vocês são, a um ministério como a MAP para começar a entender o que é esse filtro, entender como absorver esse conteúdo e que conteúdo absorver. Eu queria que o Anderson até falasse para quem trabalha com o jovem, ou está começando a trabalhar com o jovem, como detectar o jovem que ele está com falta de identidade, né? Quais os sintomas que esse jovem vai apresentar. Sim. Né? Que o líder deve acender o alerta, opa, esse cara precisa trabalhar a identidade dele. E como, né? E como trabalhar. E como trabalhar também, Eu exato. vejo assim, só algumas coisas muito simples, nós como cristãos, né? Tipo assim, eu percebo que aquele jovem que ele vem e quer fazer de tudo. Por quê? Porque ele quer aprovado pelo que ele faz, não pelo que ele é. Então, o que você faz? Ali na MAP, a gente não costuma colocar a galera já para servir de primeiro. Isso. Porque isso. a gente... Isso é na igreja já no geral, né? No mínimo 6 meses de... O pastor Juan, ele sempre de trabalha no nosso coração que muito mais importante que o meu serviço é o meu coração. Então, quando esse jovem ele vem e a gente começa a colocar ele na mesa e não em cima do altar, começa a desenvolver, ali ele já começa... Tu vê que ele começa a se isolar, tu vê que ele começa a se fechar, né? Então, esse jovem a gente já detecta, depois eu vou falar como que a gente trabalha isso. Eu também percebo muito em jovens que estão muito preocupados com aceitação. Uma coisa que eu sempre digo assim, a identidade, ela está muito ligada à rejeição, né? Ela está ligada à rejeição. Por quê? Porque se eu não tenho a minha identidade formada, eu tenho um alto índice de rejeição. E aí, só né, para não perder o teu raciocínio, mas é aí que mora o perigo, porque é aí que muitos jovens acabam entrando na roda do fuminho, porque ele quer ser aceito no meio da turma, né? Parece Agora tem legal, a onda do vapor. A modinha Do vapor. Pô, modinha. meu amigo fuma vapor, a galera tá fumando vapor, eu vou fumar também, porque senão eu não vou ser aceito pelos caras. Os caras vão achar que eu sou um babaca. E né? olha só, a palavra que você está falando é aceito, né? Isso, porque querem ser aceitos. E os 3 pilares da rejeição, por isso que a gente detecta. Hein? Os 3 pilares a gente costuma dizer que é o tríplice A. Tríplice A. Quais são os 3 A's da rejeição? Vamos pedir. Traz um café para nós. O Lucas vai lá pegar um café. O Natan gosta de servir, ele é uma benção. Se quiser pegar uma água para mim também, Natan também quer. Quais são os 3 A da rejeição? Aceitação, aprovação, através da ação. Então, eu faço para ser aceito e aprovado. Então, a pessoa que ela sempre está fazendo as coisas, como é que foi? O que tu acha? Fui bem? Foi bem. É aceitação, ela está buscando aprovação. Né? Então, você começa tudo em identidade. Uma pessoa que não sabe quem ela é, um exemplo assim, cara, uma pergunta que eu sempre falo para as pessoas, assim, eu sempre pergunto para os jovens, o que Deus está falando contigo? Primeira coisa que é um choque, as pessoas sempre ficam...
Deus está falando comigo. Como assim? Ele Não, tá Deus está falando? falando contigo. Deus comunica diferentemente com 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Sim. Então, a primeira coisa. E segundo, o que você vê para o seu futuro? São duas perguntas assim que eles entram em parafuso, assim. E existe alguns que chegam para mim e falam assim, não, meu futuro vai ser assim, assim, tal, tal. Então, eu já vejo uma pessoa que ela é firmada em identidade. E por incrível que pareça, a pessoa que é firmada na sua identidade, na maioria das vezes, não é todos os casos, mas nesses 10 anos que eu estou de experiência, desde adolescente, mas a maioria das vezes são pessoas que têm uma estrutura familiar. Olha só. Por quê? Porque através de uma estrutura familiar, com bons princípios, você percebe que já não tem essa oscilação. Agora, com pais divorciados, muitas vezes, com filhos largados... Até né? porque um dos pilares da paternidade é dar ao filho uma identidade, né? Entendeu? Então quando falta isso, realmente... Então, quando eu vejo isso, eu já percebo uma falha na identidade. Uhum. Então, o que eu começo a ministrar no coração dessa pessoa? Ser um cristão. Idem vem de ser igual a, né? Então, idem que vem de identidade, ser igual a quem? A Cristo. Então, você começa a ministrar Cristo para aquela pessoa. Olha, pelos evangelhos, olha quem Cristo é. E ali ela vai encontrando a Cristo, né? Eu acredito que isso é um caminho... a identidade ela é algo individual. Cada um tem a sua. E é um caminho que cada um constrói de uma forma muito singular, né? E individual. Ela é instigada a ser vivida no coletivo, mas é vivida através da sua caminhada com Cristo. Então a gente vai identificando isso e a gente vai ministrando a palavra, porque eu vejo hoje muitos movimentos no Brasil, eu acompanho diversos movimentos no Brasil, de várias pessoas que ministram sobre a identidade, e uma coisa que me preocupa muito, só deixa eu pegar água aqui que eu tô com Isso. A gente vai falando aqui e aí precisa molhar um pouquinho a garganta. Molhar um pouquinho as palavras. Obrigado, Natan. Natan, cara, eu vejo top. um movimento que me preocupa demais. no Brasil hoje. E isso está crescendo cada vez mais. Eu não vou colocar o nome aqui, né, para não. Mas eu me percebo que o movimento está crescendo. Pessoas que estão buscando a identidade longe de Cristo, elas estão buscando o mesmo lugar do que eu percebo que foi o pecado original da humanidade. Quer ver? Quando Adão e Eva estão no jardim, a serpente, né, que era o mais audaz de todos os animais, chega para Eva e faz uma proposta para ela. E fala assim: se certamente comeres desse fruto, se tornarás igual a Deus. Igual a Deus. Certo? Quando ela é conhecedora do bem e do mal, né? Então a Eva come. Mas o que saltou no coração de Eva? Eu serei como Deus e não igual a Deus. Como fala de dualidade? Fala de uma pessoa que ela cresce tanto como. Então ali nasce um pecado original, que é o orgulho. O orgulho baseado no quê? Eu me torno Deus no meu próprio ventre. Então toda a identidade, eu, Anderson, percebo que se ela não está fundamentada em Cristo, ela está fundamentada no meu ventre. E se ela está fundamentada no meu ventre, eu me torno meu próprio Deus. Então, qual é essa tendência que hoje tem no Brasil de identidade a partir fora de uma vida cristã? Uma identidade que te leva a viver uma vida muitas vezes sozinha, a conquistar os teus objetivos de uma forma louca e dramática, de potencializar em você e de uma forma muitas vezes fora das suas capacidades, e te leva num lugar de, sabe, de avançar, de conquistar, de você vai, mas na verdade no final você percebe que tudo que você fez foi para suprir uma carência, para suprir uma necessidade e que não tem nada a ver com identidade. Para mim, David, e eu tô falando demais, mas pra mim... Não, você tá aqui pra isso, é pra falar mesmo. Pra mim, uma coisa que me chama atenção na identidade, uma pessoa que tem uma identidade bem resolvida, e hoje eu tava ministrando até um coração de um jovem sobre isso, que pra mim é aquela pessoa que Jesus se torna suficiente. Ótimo. Por quê? Ótima definição. Porque quando Jesus se torna suficiente dentro de mim, eu não preciso mais fazer, eu não preciso mais mostrar, eu não preciso mais... Eu entendo que ele é suficiente, porque eu estou me tornando parecido com ele. E uma pessoa, Natan, que se torna a identidade de Cristo, que ela tem a sua identidade restaurada, o fim disso tudo para mim vai gerar uma coisa, o fruto do Espírito. Paz, mansidão, domínio próprio, temperança, bondade, Por quê? benignidade, Porque a identidade amor. tem a ver de ser igual a
Cristo. A Cristo. Aham. Então, como volto no assunto, quando eu vou falar pro meu filho, todo dia que eu vou deixar ele na escola, o Arthur, e o Caleb fala assim, ó, não se esqueça que você é um pequeno Cristo. É. Não se esqueça que você é o pequeno Cristo. E eles vão lembrando disso, vão lembrando disso, vão lembrando disso. E eu faço desafio com eles. Chego na mesa e falo assim, ó, hoje na escola, se hoje na escola vocês falar pros seus amiguinhos de Jesus, amanhã eu vou trazer um presente para vocês. E eles em casa, pai, eu falei, e eu fiz uma oração, e eu fiz isso. Ser um pequeno Cristo. Você vai mostrando ser um pequeno Cristo. Só que antes de eu falar para eles fazerem, eu falo o quê? Vocês vão ser o melhor aluno. O Arthur passou por uma fase bem difícil na escola, onde a gente era chamado quase que regularmente na escola. Ah, porque bagunçou, porque fez isso, porque fez aquilo, porque... E a gente começou a trabalhar, através de um livro que a gente pegou, características de um cristão para criança. Bondade, lealdade, misericórdia, começamos a trabalhar diariamente. A gente discipula nossos filhos todos os dias na mesa. E esses dias o meu filho, o Arthur, chegou todo animado. Pai, eu tenho uma coisa na minha agenda. Pai, eu tenho uma coisa na minha agenda. Todo animado, todo animado. A gente já sabe que é coisa boa, porque quando é coisa boa... Não vai fazer essa festa toda. A gente abriu a agenda e lá estava escrito: aluno destaque pelo bom comportamento. Olha só, Daí eu olhei para ele olhou para mim assim, filho, parabéns, agora você está mostrando que você é um verdadeiro cristão. Nossa. Olha só. Uau. Que massa, cara. Então isso é identidade para mim. É. Entender se isso são frutos da identidade. Isso realmente vai mostrando, porque a identidade vai mostrando a quem eu sou parecido com quem. Agora, olha como isso é complexo. Quando a minha identidade ela é deturpada da minha criação, um exemplo. Eu tenho muitas vezes uma criação um pouco diferente e eu tenho uma identidade deturpada em questão de valores morais, deturpada em questão de valores, sabe? Que me fazem estar no mundo através de influencer, através de tantas outras coisas, através de uma geração que não tem constância. Então, eu não sei quem eu sou. E quando eu não sei quem eu sou, qualquer lugar serve. Isso. A folha seca, né? A folha seca vai pra onde o vento bate, ela vai, né? Quem não sabe Uma quem pessoa sem identidade é assim. Quem não sabe quem qualquer lugar serve. Então ela tá sempre buscando... E o diabo, ele tenta todo o tempo deturpar a nossa identidade, né? Foi isso que o diabo fez com Jesus, quando Jesus foi tentado, né? Pô, se tu és o filho de Deus, então tu te lança daqui, Assim, né? E tira tua própria vida, né? Eu jogo na mesa até o que ele tá falando ali, até eu mesmo. Colocar em questionamento como depressão que eu tenho, que eu tô trabalhando agora, tratando ansiedade e tudo mais. A gente chega numa fase em que a gente melhora um pouco, que a gente tá bem assim, e a primeira... Eu ia falar a palavra feia. A primeira coisa que vai ver como eu tô melhor, tô me controlando, tá bom, né? Voltando lá. O discipulado tá indo bem. Tá funcionando, a identidade. O discipulado tá indo bem. Tá indo bem. O que acontece? Voltando no princípio. Então, como depressão, ansiedade, esses negócios que eu tô trabalhando agora, que eu faço parte dessa geração do imediatismo, da velocidade. Sim. Quando tá bom, quando tá legal, a primeira coisa que vem na cabeça, dúvida, cara. De tipo assim, tu tá bem, tu estabilizou, tu tá legal, vem assim, pô, tu não é bom. Ah, cara, tu não consegue fazer isso, não adianta tentar. Ah, pô, olha lá, a pessoa não tá te aprovando. Ô, Manatan, deixa eu falar uma coisa pra ti. Biblicamente falando, essa é a maior ferramenta do diabo. Exato. É a Quer flecha, ver, ó? é a flecha, né? Não é nem questão disso. Eu vou te falar da dúvida. Tem certeza que se tu comer dessa árvore, tu vai morrer? Daí Eva vai lá na árvore e ela toca no fruto. Isso. Os olhos dela não são abertos. Ela arranca o fruto. Os olhos dela não são abertos. Ela come o fruto. Os olhos dela são abertos. O povo de Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, chega no Sinai, acontece tudo que tem para acontecer, vai conquistar a Terra Prometida, manda 12 espias, 10 voltam com má notícias. Coloca dúvida. Eles ficam 40 anos andando. Jesus, como ele acabou de falar, sendo batizado. Cara, olha a loucura. Abre o céu, desce um pássaro, uma pomba, um pombo com a teofonia do Espírito, e ele ouve uma voz. Esse é o quê? Meu filho. Esse é meu filho. Olha a loucura. A quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer, a quem eu me completo. Ele vai pro deserto. Qual que é a primeira coisa que Jesus ouve do diabo? Se tu és o filho. Dúvida. Ó, eu vou te falar isso. uma coisa. Ele não precisa... o Satanás, ele não precisa trocar aquilo que você acredita. Ele precisa colocar em dúvida o que você acredita. Um exemplo. Isso. Será? Só que a dúvida é bom. Deus também trabalha na dúvida dentro de nós. No questionamento, principalmente, né? Sim, Sobre a questionar, dúvida sobre buscar. né? a dúvida faz parte. Só que a dúvida ela é um instrumento que te tira do propósito. Que ela desvirtua quem você é. E automaticamente afeta o teu destino.
Então ela atrapalha isso. Eu sempre costumo dizer, Nathan, que existe um monte do propósito. Um exemplo, qual que é o monte do propósito? É um monte. Imagina um monte. Imagina que você está com uma mochila da tua vocação, onde você foi vocacionado para viver esse monte, para você subir esse monte do propósito. Que vai ser conectado com quem você é, porque quem você é vai determinar o que você usa na sua vocação. Uma coisa está ligada à outra. Só que a tua identidade ela nunca é revelada do dia para a noite. Conforme você vai andando, desenvolvendo, você vai tendo uma revelação de quem você é. Um exemplo, quando eu era criança eu não sabia que eu era tão estressado. Olha. Uhum. Teve que passar por algo pra entender. Você casou, você percebeu que vivência. você carrega alguns problemas. Você teve filhos, evidenciou coisas dentro de você. Cada filho meu evidenciou algo dentro de mim. Quer ver a loucura? Você estava falando antes de que a gente volta. Um dia eu estava no Mevan, Itajaí, e eu vivi uma história muito louca na identidade. Assim, eu estava vivendo... a gente sempre pensa que tá tudo bem com a gente. E um dia eu estava no Mevan, Itajaí, numa conferência dos Filhos Ministeriais 2018, e estava ministrando a palavra o pastor Luciano Subirá e ministrando o louvor o Rodolfo Abrantes. Cara, glória de Deus e aquela loucura, aquela galera lá na frente. Eu sempre gostei de ir no Mevan sem contar lotado, eu gosto de ir lá na área VIP, eu sento lá no chão mesmo. É gostoso. É bom demais. Sento lá na frente e nós lá chorando e o pastor Luciano ministrando e tal, e eu ouvi nitidamente a voz do Espírito que falou comigo assim, ó, eu quero falar contigo. E eu assim, cara, eu tô ouvindo coisa. E eu continuei lá, quem... Eu estava cantando, e o céu começa a se abrir. E eu ouvi novamente a voz do Espírito Santo. Eu quero falar contigo, preciso que tu preste atenção. Eu quero falar contigo, preciso que tu preste atenção. E ele falou umas 5 vezes comigo. Eu falei assim, tá bom, o que tu quer que eu faça? Eu preciso que tu preste atenção. Eu me baixei no meio da galera, tipo assim, não tinha mais onde ter gente naquilo lá. Quem já foi lá sabe como é que é. Cheio. Me baixei, fechei os meus 2 ouvidos e fiquei de perninha de índio. E o Espírito Santo me deu um flash da minha infância, cara. Eu fui lá na minha infância e, tipo assim, eu me vi sentado numa calçada, chorando. Eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E o Espírito Santo ministrou comigo assim, ó, a partir de hoje eu começo um trabalho de cura na tua vida, na tua identidade. Uou. Eu falei assim, cara, como assim? Através do teu filho, que é o Arthur, eu vou te ensinar o quanto que eu te amo. Olha só. E eu pensei assim, cara, meu Deus, tá muito... Essa é coisa da minha cabeça. Daí tá... Meu Deus, tá meio louco. Cara, começou uma loucura, assim. Eu tava lá deitado na minha cama, daqui a pouco meu filho tava lá chorando de madrugada, ia lá, pegava ele no colo, abraçava, e o Espírito Santo falou, é assim que eu cuido de ti. É assim que eu faço contigo. É assim que eu te amo. Daí ele tava lá com dor, muitas vezes com cólica, que a gente pegava pano quente, só quem é pai já sabe, né? Pega pano quente, pega isso, passa, e não tem o que passa. Essa é a verdade. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Não existe como passar cólica de bebê. Amém? Eu sou pai de 3 filhos, é impossível. Tem aquela chicória, né? Chicória Não passa, não passa. aquele pozinho que tu praticamente tá A gente, olha... tentando Quer drogar o ver quando neném. dispara um griteiro, né? Que Meu maravilha, Deus né, do céu. cara? Geralmente é de madrugada, né? E nós lá tratando a cólica, meu filho mais velho passou por muita cólica, ele é muito, né? Chorava muito, cara. E eu orava e falava assim, Deus, tira essa dor dele, porque ele berrava, gente, berrava de ficar roxo. Pecado. E quem é pai sabe como é que é. Eu já pedi em oração pra transferir pra mim a dor, vocês acreditam? Exatamente, Não, lógico, eu o pai falava tem esse exatamente sentimento. isso. Deus, transfere essa dor pra mim. E, o Senhor, e Deus, sabe o que Deus fala comigo? Tá aí. Esse é o meu amor por ti. Uou. Eu fiz Olha aí. isso por ti um dia. Deu a Olha vida. Eu fui na cruz, eu dei a vida por ti, porque eu não aguentava mais ver você em pecado. E Deus começou a me restaurar na minha identidade através da paternidade. Isso. Porque conforme Deus foi me desenvolvendo, porque um pai não nasce pronto, um pai é desenvolvido, Isso. eu fui aprendendo a ser pai e filho ao mesmo tempo. Ó. Como receber o amor. Porque eu não sabia receber o amor. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, e não é que eu não sabia receber amor porque o meu pai biológico foi ruim. Meu pai biológico foi fantástico, ele me deu um destino profético que eu carrego até hoje, a adoração. Aham. E só que a nossa linguagem de amor é diferente. A linguagem de amor do meu pai biológico é presente. A minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então o que acontece? Meu pai trabalhava de segunda a sexta-feira, E compensava com chegava na compensava não, né? sexta-feira, comprava um baita presente e ele tava tudo bem resolvido. Aham. Mas tu E queria eu- tempo de qualidade. E eu entrei nas minhas crises. Meu pai nunca me ensinou a andar de bicicleta, nunca me ensinou a andar de bola, nunca me levou para pescar. Meus amigos tudo tinham pai, parecia que só eu não tinha pai. Até que eu entendi que, na verdade, meu pai foi um excelente pai. Só que eu não soube receber o amor que ele me deu. Só que Deus me mostrou através disso do quê? Dessa transição com o filho. Então, por isso que nós estamos dizendo que o caminho da identidade é um caminho solo. É um caminho, é um caminho intro, que o Senhor vai te mostrando isso, vai trabalhando isso.
E isso vai respingando na coletividade. E conforme você vai subindo essa montanha de propósito, você vai tendo uma revelação cada vez mais. Cara, eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Meu, eu sou filho, cara. E isso vai te tornando tanto, você vai desfrutando de alegria, você vai desfrutando de gratidão, você vai percebendo coisas que tem dentro de você que até então ninguém via. Ninguém via. Por quê? Porque o pai confiou em você algo. Só que o único que pode revelar o filho é o pai. Isso fecha tanto, vai dar eu mais um exemplo meu, né? Porque eu tô Vai lá, isso é muito bom. No negócio. Isso é muito bom. Mas a falta de identidade, isso fecha muito certinho uma coisa que eu passei. A falta de identidade, quando tu tem a falta de identidade, que tu começa a buscar a aceitação dos outros, tu não sabe receber amor. Eu passei por isso, eu não sei hoje, tanto que o meu método de amor é mais afastado, né? Mas não sei como é que é bem certinho. Isolado. Ela deve saber, mas é mais isolado. Deve saber, ótimo. A minha falta de identidade realmente, quando eu tava com a falta de identidade, antes de eu ter essa busca da identidade, eu tinha esse problema. Eu não sabia receber presente, eu não sabia aceitar presente, eu não sabia aceitar amor. Se alguém me amasse, tá aqui minha esposa, eu me distanciava. Quanto mais a pessoa me amava, mais eu me distanciava. Porque Que coisa doida. a falta de identidade hoje, e, pô, deve ter muita gente assim, já conheci muita gente, a gente lida com bastante Mas pessoas. com certeza alguém vai estar se identificando com o que a gente tem está esse problema, falando aqui. tu não sabe aceitar amor. Isso é muito comum. Tu parece até, tu fica até quase antissocial em alguns pontos, porque tu não sabe o que tu quer, automaticamente que tu não sabe o que tu quer, volta a dizer da folha seca, do caminho, qualquer caminho sério, então tu não sabe receber amor, tu não sabe receber presente. Eu demorei pra conseguir aceitar presente Tu dos outros. percebia isso, Emily, nele? Muito. Eu ainda tenho um pouco, ainda tô trabalhando, ainda tá ali agindo. O tamanho da cabeça, né? Um trabalho maior aqui dentro até ficar 100%. Mas é difícil. É difícil tu receber, é difícil tu aceitar as coisas. Porque tu tá mais pro agradar e tu não tá pro agradar num propósito, tá pro agradar porque tu não sabe receber. Cara, que Então coisa. vai bagunçando a cabeça. Por isso que é interessante entender. Sabe quando é a que vira a identidade. chave disso, cara? A chave disso vira na cruz. Como eu sempre digo. Por quê? Porque lá nós recebemos a maior oferta de amor que alguém podia dar pra gente. É verdade. Entendeu? E não se trata somente da morte, mas se trata do Filho de Deus estar lá. Né? Porque a cruz sempre existiu, era um método de tortura romano. Isso. Mas se trata de o Filho de Deus se sujeitar, estar lá por mim. Então olha o amor que ele derramou. Eu acredito que eu só vou conseguir receber o amor das pessoas quando eu conseguir receber o amor de Deus. É verdade. E quebrar o ego, né? E tem que quebrar o ego. E o que é louco até comentar antes sobre isso é como para cada pessoa é diferente, né? Como Deus se comunica com cada um de uma forma. De uma forma, Como isso. pra ti é de um jeito, como a tua percepção é de um jeito, a dele é de outro, a minha é de outro. Então, Deus fala para cada um e cada um tem uma forma de se comunicar com ele. E se tu parar pra pensar, né, que a visão das pessoas é individual, é muito lindo isso, de tu pensar nesse amor tão grande e tão único para cada um. Eu acho isso... Por isso que é interessante a busca, né? Então, se tu É, ouvir porque falar tu- alguma coisa, busca pra vai ti ter o teu reconhecer- entendimento vai também. né? reconhecer a voz de Deus, a forma que ele fala contigo através da intimidade com ele, né? E é justamente isso, esse É assim na caminho de paternidade. identidade, né? É. Esse caminho de tu achar tua identidade pra ter essa ligação e tu entender quando ele tá falando contigo. Você conhece a voz do pai pelo caminhar com ele, né? E aí você começa a identificar a voz dele. Isso é muito, muito Lindo. maravilhoso, né, cara? Muito Não, maravilhoso. e eu acho que só quem passa por isso, ou quem consegue quebrar o orgulho e conseguir entender que existe uma pessoa que te ama mais do que qualquer um e que te quer bem, tu vai conseguir entender e passar para as pessoas. Acho que só quem passa por isso consegue transmitir, entendeu? Onde volta a questão de identidade. Tem que saber o que tu quer, quem tu é, onde tu vai, pra conseguir ter Agora me propósito. surgiu uma dúvida. Pra vocês, como foi a experiência de parar pra perceber? Ah, não, isso realmente é o Espírito Santo falando? Não, eu tô louco. Ou, tipo, como que foi? Teve uma virada de chave? Assim, não, agora eu tô Eu demorei entendendo que é por- o Espírito Santo que tá dentro de mim. Vocês tiveram algo nesse sentido? Pra mim foi algo muito pessoal, né? No sentido de você começar a ver que as coisas começaram a acontecer daquilo que você ouviu. Então, você ouviu o Espírito Santo. Cuide, vai acontecer isso. Olha, Se não, cara, isso é algo intuitivo. Daqui a Minha pouco cabeça. acontece, É. né? Não vai Vai hoje. reconhecendo a voz, Ora né? hoje, porque há um livramento para sua vida. Ore por tal pessoa, daqui a pouco tal pessoa te liga, tá passando por problema. Nossa. Então você vai passar, ele vai autenticando aquilo que ele está Isso, falando isso. através daquilo que está acontecendo à sua volta. Eu tive Legal. uma experiência
quando era criança, de ouvir a voz de Deus audível. 1930. Audível quando era criança, em 1930, viu? Antes da Primeira Guerra Mundial. Ai. Eu com meus 9 anos de idade, eu tive a experiência de ouvir a voz de Deus audível. Uau. Eu tinha medo de dormir no meu quarto sozinho, mas eu tinha que dormir, porque meus pais queriam me ensinar a dormir no quarto sozinho, tal, que eu tinha o meu quarto, afinal de contas, e não podia ficar dormindo com eles. E eu me lembro que todas as noites, quando eu chorava, que eu não queria estar sozinho, eu ouvia uma voz mansa, suave, aveludada, bem grave. E quando aquela voz começava a falar comigo, aquilo me tranquilizava e eu pegava no sono ouvindo a voz de Deus. Nossa. Fantástico isso. Então foi quando eu ouvi a voz de Deus, assim, audível, né? Depois é como o Anderson falou, eu não ouvi mais a voz dele audível. A última experiência que eu tive ouvindo a voz dele foi lá pelos meus 9, 10 anos de idade, quando acontecia esse episódio. Mas depois, o Espírito Santo ia falando comigo e as coisas iam acontecendo, né? E eu falando na minha mente, as coisas iam acontecendo. E normalmente aquilo que Deus falava não saía da minha cabeça. E depois eu via o que ele falava acontecendo. Por exemplo, um dia eu saio de casa. Gente, eu não ando de moto. Eu não tenho carteira de moto. Nada disso. Eu nunca tive interesse por moto. Aliás, eu não gosto nem de dirigir carro. Se eu tivesse condições de pagar alguém só para dirigir e eu ir de carona, eu não gosto. Nunca fui apaixonado por carro, não gosto de dirigir. Então, é isso que eu quero te falar. Cortei, perdão. Cara, um Ó, dia ansiedade. eu fui para uma festinha de um escritório que eu trabalhava. Ó, a gente vai ter uma confraternização, vamos lá, vamos embora. Era um churrasco da empresa. E aí eu saí. E lá nesse churrasco, eles falaram, cara, o pessoal tá brincando com a moto ali no terreno do lado, estão fazendo trilha com moto. E eu disse, tá bom, vou lá. Mas eu não pensei nem em subir na moto. Mas antes de eu sair de casa, o Espírito Santo falou assim, ó, não sai sem orar, porque eu quero dar livramento. Aquilo veio e eu parei, quando aquilo veio na minha mente, eu lembro que eu parei dentro de casa assim, será que isso é coisa da minha cabeça? Ah, é coisa da minha cabeça. Quando eu fui botar a mão no trinco da porta para sair de casa, o Espírito Santo falou de novo, não sai sem orar, porque eu quero te dar um livramento. Aí eu digo, cara, isso é muito sério. Bom, eu vou fazer. Peguei e fui orar, Deus me guarda, me livre, tudo mal, tal. Quando eu cheguei lá nesse churrasco, os caras perguntaram, quer dar uma volta com a moto aí? Eu subi em cima. Botei meu filho atrás da moto, dei umas voltinhas com ele, tal. E eu vi que os caras estavam subindo com a moto num barranco, assim, em pé. Te pareceu uma boa ideia. Eu digo, Simples. É, né? cara, piá de 16, 17 anos, subindo com essa moto no barranco, Por que não? por que eu não vou poder subir? Com minha vasta experiência de moto. E a sorte que eu olhei pro meu filho e disse, filho, sai da garupa da moto, que o pai vai subir o barranco ali. Tem certeza? Boa. Peguei, acelerei. E quando eu tô na metade do barranco, eu descobri que a moto tinha marcha ré, que eu não sabia. Ela volta. A moto morreu e eu vim de ré, cara. E a moto empinou e caiu em cima de mim e eu botei o braço. Quando eu botei o braço, é que eu ia bater a coluna, só que eu botei o Meu braço. Deus. Meu reflexo foi o braço. Na hora, minha mão virou pra trás. Meu braço quebrou. E eu entendi aquilo foi realmente, depois que eu dei no chão, eu lembrei, cara, Livramento. o livramento. Era pra mim ter quebrado a coluna. Só que no lugar da coluna eu botei o braço. Quebrei E aí a mão. quebrou meu braço, mas poderia ter sido muito pior. E eu comecei a ver que o Espírito Santo falava comigo dessa forma. E eu me lembro de um episódio que eu estou um dia no meu secreto, dentro da minha casa, no meu quarto, orando, falando com Deus. E eu disse, Senhor, eu quero ouvir a tua voz como eu ouvia aquela vez. Eu quero de novo essa experiência. Eu sentei no chão, celularzinho ligado, fundo musical. E aí o Espírito Santo falou fundo de e eu fiquei quieto. E eu disse, eu quero ouvir tua voz. E o Espírito Santo falou assim, como tu quer ouvir a minha voz se tu nunca fica quieto? Tu nunca fica em silêncio para me ouvir. Como tu quer ouvir minha voz? Já na hora o Espírito Santo começou a ministrar comigo na minha mente. Aí eu peguei, fui lá, parei o celular, parei a música, parei tudo, fiquei só no silêncio, querendo ouvir a voz de Deus, né? E aí, naquele momento, eu comecei a escutar, tava um dia ensolarado, muito bonito, de repente eu comecei a escutar barulho de água, chuva caindo no telhado, né? Essa é a minha voz, como som de muitas águas, me veio na hora. Nossa. Eu comecei a chorar, cara, eu rolava no chão, eu fui cheio do Espírito Santo, tomado por uma Uau. presença assim, Incrível. tremenda. E
E aí eu questionei o Senhor, Senhor, por que eu ouvi a tua voz audível, né, naquele tempo e hoje eu não posso mais ouvir a tua voz, né? E o Espírito Santo falou claramente comigo que talvez hoje eu não saberia lidar com o ouvir da voz dele audível como eu era inocente coração, né? naquela época com meu coração puro, talvez eu não agiria da mesma forma. Então foi uma experiência tremenda com Deus, assim, tremenda. Fantástico. Então é bem como o Andy fala, você aprende a reconhecer a voz do Senhor porque ele vai falando e as coisas vão acontecendo e vai testificando, sabe? Isso é muito maravilhoso. Eu sempre costumo dizer que tem muitos jovens que me perguntam assim, como é que eu sei diferenciar a voz de Deus? Eu pergunto para eles assim, olha só, você está em casa, vem um desejo de orar, uma voz que te está chamando para orar, né? Tu acha que isso é a voz do diabo, a sua voz ou a voz de Deus? Eu acho que é a voz de Deus, né? Cara, tudo aquilo que está tentando te levar para perto dele, Isso. a tua alma não quer ir para perto dele. É. O teu adversário não quer ir para perto dele. Se tem alguma coisa dentro de ti que tá te levando para perto dele, ele. Pode ficar tranquilo que você já tá ouvindo, porque tá no meio caminho já. Cara. Simples. Isso é maravilhoso. Porque a tua alma não quer. Vamos orar? Né? Normalmente a gente tem luta para buscar, né? Claro, Para orar, sim. né? Por isso que peleia. A série é tão mais gostosa, o Por filme isso é que tão a- mais dá preguiça, rápido. dá sono, Então, dá mais tudo, né? quentinho, Por isso que Atos vai falar que eles perseveravam na oração. Se eles perseveravam é porque... Exatamente. É porque não era tão fácil, né? E realmente não é fácil pra gente. E eu jogo a minha forma do Espírito Santo de Deus falar comigo é um pouco diferente do que cada um aqui. Primeiro Não, mas eu quero ouvir da eu Emily. acho que é Como normal que é? Tu pediu pra gente, agora lança a tua e depois eu lanço a minha Não, aqui. eu também é mais ou menos a mesma experiência de vocês, assim. Eu fui percebendo ao longo do tempo, sabe? Opa, é isso, é aquilo. Eu fui percebendo que era diferente do que os meus próprios pensamentos. E isso realmente foi com o tempo. Foi dia após dia, tendo mais experiências no cotidiano, coisas frequentes, pequenas. Tanto que eu costumo até falar pro Natan que eu vejo Deus como um Deus fofinho, né? Não sei, talvez é um jeito meio errado de falar, mas eu vejo ele como porque Não, ele é um isso Deus. mesmo. Não tem Ele é um Deus isso fofinho, mesmo. ele cuida dos mínimos detalhes. É isso. E às vezes as pessoas veem ele só como um Deus grande, forte, às vezes até meio Brabo, vingativo, né? O Mas velho eu- com barba grandona, com Isso, cabelo isso. compridão. Mas raio eu na não mão pra tenho tacar na tua essa- cabeça. Mais parecido com Gandalf, né? Né? Um Gandalf da vida. Senhor dos Anéis. Ó, Exatamente. galera, vocês estão ouvindo aí, geração Z, não vai saber o que é isso. É verdade, Senhor geração dos Z não Anéis. sabe o que é Senhor dos Não Anéis, sabe, né, cara? Caramba. Senhor dos Anéis 2001, pô. Nossa. verdade. Não dá É pra uma fazer- forma de Deus falar. Cara, é muito louco porque a forma de Deus agir comigo é através de um negócio chamado impulsividade. Olha que loucura. Desde que eu me entendo por gente, Houve tá até indo um aqui- silêncio, notasse? Hã? Houve até um silêncio, assim. Porque é diferente, é muito louco, porque a forma de Deus agir comigo é através de uma eu não entendo a impulsividade no sentido ruim, mas as coisas que Deus vai me falando e me guiando em uma maneira não audível, que nem tu teve, diferente de vocês. Mais conforme intuitiva. mais intuitiva. Eu sou mais intuitivo. Eu vou fazendo. Eu vou. É uma forma de liberdade que eu acredito que eu dou. Eu não sei como que funciona isso. Estou ainda em busca dessa questão. Mas de eu ir fazendo e as coisas for fluindo. E entra onde vocês falaram também. Mas tu tens uma palavra, não tens? No sentido, você tem uma palavra dentro de você, ou você já nasceu como empreendedor? Já chega nisso. Essa que é a questão. Já é algo mais indo. Vem, por exemplo, assim, é muito interessante porque nós estamos conversando aqui agora, tal, vem um negócio, eu faço. Tipo, é mais fazer, não é algo que vem, eu filtro e faço, não, é algo mais vem e faz. Vem, recebe, faz, recebe, faz, recebe, faz. Não tem por O exemplo... download é bem rápido. Exatamente. Imagina uma internet com muitos gigas de download e não tem aquele processo do clicar no botãozinho de download, do ir pra pastinha e da pastinha tu clicar e sair. Não. Já vem direto e já sai. É algo muito louco. Tanto que as pessoas que estão ao meu redor, principalmente na empresa, na parte empresarial, acham que eu sou meio débil mental, assim, né? Um pouco de problema mental eu devo ter. Mas é tão louco como que funciona que eu vou recebendo e isso já vai indo e vai funcionando, vai indo funcionando. Aí a gente vê, aí eu acredito que seja de Deus, porque daí entra naquela questão de tu ver resultado. Então tu vê que as coisas que vai acontecendo dessa maneira, assim como coisas ruins, como coisas boas. As coisas ruins que eu sinto, que vejo que acontece, que eu falo que vai acontecer, acontecem. E uma coisa que tu estás falando é que é a parte através de um Deus criativo, né? A gente não tem essa visão. A primeira coisa que Deus fez, criou Deus. Então, a criação está no coração de Deus.
Isso. Então, nós somos seres criativos, né? E quando a gente deixa esse rio fluir de dentro de nós, tem pessoas que não têm a deliberidade, como é que é a palavra? A liberação para isso. Então, elas retêm e não desenvolvem isso. E eu acredito que retém por medo. Claro porque que sim. hoje hoje eu lido com muitos empresários de mais idade e eu sou considerado louco. Porque eles filtram muito, eles cuidam muito. Claro, tu não pode ser também abusivo nisso, né? Mas eu já vai acontecendo. A maioria das coisas que a gente fez, pô, graças a Deus, hoje nós temos coisas na nossa empresa que foi revolucionária na região, mas veio por essa loucura. Mas uma coisa que eu percebo em ti, Nathan, andando um pouco perto de ti, vocês podem me corrigir, vocês que andam mais próximo, mas eu noto que, as pessoas gostam muito de colocar obstáculos e limites, né? Ah, faz assim e só dá pra fazer assado, porque tem isso. Você olha e fala assim, não, dá pra fazer completamente diferente. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que quando eu sou apaixonado por conhecer a história das pessoas. Por exemplo, assim, eu amo a biografia de Steve Jobs, eu amo a biografia desses caras, assim, criador... Que revolucionário. Que revolucionaram. Quem inventou a Nike? Como é que foi a ideia? Como é que nasceu? Como é que nasceu a ideia da internet e tal? E uma coisa que você nota nessas pessoas é exatamente esse perfil. Pessoas criativas e pessoas que elas eram expansivas. Que entrou onde a gente estava conversando, por exemplo, é legal falar porque às vezes as pessoas se identificam. Eu não sou um construtor. Vocês nunca vão ver eu construindo um prédio. Eu sou idealizador. Eu consigo construir projeto, eu consigo ter ideias. Por isso que eu digo, vem e sai, vem e sai, vem e sai. As pessoas que estão ao meu redor que vão pegando e vão fazendo acontecer o negócio. É isso mesmo, Aí entra também, só rapidinho, onde entra também se conhecer. A personalidade, quando você busca o seu eu, é também você se conhecer. Né, que foi uma coisa que o pastor Juan sempre pegou junto comigo, de quando você sabe o que você é, a sua limitação, a sua capacidade, você começa a entender isso. Então eu entendi que eu sou o cara que projeta, o cara que cria, o cara que elabora, não o cara que constrói. Então eu preciso ter pessoas ao meu redor que consigam captar as informações, captar o que vem do céu e conseguem botar em ação. Cara, tamo junto. Eu fluo da mesma forma. Exatamente assim. Eu falo pra minha equipe, exatamente nisso. Nós temos uma equipe, uma diretoria, uma liderança, etc e tal, as galera do staff dentro ali. E eu falo assim, vocês estão pegando as ideias? Vamos fazer assim, vai ser assim, vamos pegar dessa forma, vamos fazer... E tipo, uma reunião nossa, tipo assim, surge ideia pra meses. Mas, tipo assim, eu não fiz nada. Tipo assim... Isso aí. Depois eu só vou cobrando os resultados. Cara, deu certo? Como é que tá? Vai andar acompanhando. Mas glória a Deus por isso. Eu acredito que são insights, entendeu? E a minha memória criativa, na verdade, o meu instinto criativo, ele acontece exatamente nesse horário que a gente tá agora. É à noite. Tipo assim, chegou às 10 horas da noite, parece que a minha mente faz assim... Começa a fluir. Tá na hora. Tanto que os meus áudios pra liderança, eu tenho que muitas vezes guardar eles e mandar no outro dia, tá ligado? Porque tipo assim, meu Deus, eu vou mandar um áudio pra uma pessoa 2 horas da manhã. Não dá. Mas é nossa memória criativa, porque Deus nos fez criativo. Eu tinha muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade, por quê? Porque pessoas como a gente são rotuladas na escola, são rotuladas pelos professores como imperativos. Eu também fui rotulado como imperativo. TDAH, déficit de atenção. Ainda sou ambidestro. Tu imagina, a minha vida toda eu não sabia com qual mão escrever. Então tu imagina a luta que eu tenho também de conseguir fazer agir com as duas mãos. Não. Entendeu? Então essas coisas elas acabam afetando a gente. Por quê? Porque o sistema qual estamos inserindo, nós estamos falando sobre identidade, eles acabam te rotulando pela tua performance. Então um aluno que é bom nas exatas, ele é bom. O aluno que já não é tão bom já não presta. Então a tua identidade ela acaba sendo bem deturpada a partir disso também no ensino. Mas uma coisa que eu percebo, Nathan, é que o se descobrir identidade, ela traz essa questão da vocação. Você lembra que a vocação que eu falei que é a tua mochila? Né? Por exemplo, pega a sua mochila e você vai ver ferramentas. Por exemplo, eu vou ver a minha vocação, vou abrir minha mochila. Cara, eu vou olhar aqui dentro, eu vou ver um chinelo de Havaianas. O que você vai pensar a partir disso? Que eu tô indo pra uma região que é fria ou quente? Que é quente. Daí eu abro aqui, tem mais um protetor solar. O que tu imagina? Quente. Toalha de banho. Praia, rio. Daqui a pouco tu abre e tem lá dentro uma luva de boxe. Tu vai lutar na praia. Já perdeu o sentido. Sim. A nossa vida ela é assim. Com o passar do tempo, a tua identidade ela vai mostrando a tua vocação e a tua capacidade disso. Entendeu? Então, eu percebo que a identidade está ligada em Deus fazer em nós e através de nós. Um exemplo, nós estávamos falando do pastor David, que é uma história incrível aí de... Deus fez um milagre extraordinário na sua vida através da cura da depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, Deus fez em você. E hoje Deus faz através de você. Isso. Então, dentro para fora se torna a partir disso.
quando a minha identidade ela é restaurada e quando eu entendo quem eu sou, Consegue ajudar. uma coisa eu entendo também, quem eu não sou. Porra. Entendeu? Um dia chegaram para João Batista e perguntaram para ele assim, ó, quem tu és? Ele não respondeu, ele falou quem ele não era. Eu não sou filho de Deus. Eu sou aquele que havia de vir. Entendeu? Então, quem eu sou vai determinar também quem eu não sou. Então, eu já não entro mais em crise, que é a maior crise dessa geração. Qual? Comparação. Então, é a menina que tá olhando a TikToker, a menina que tá olhando a outra moça, e ela sempre tá pensando que o estereótipo, o corpo daquela moça é melhor do que o dela. Então, ela sempre tá ela entra numa crise de inferioridade por causa da comparação. É o rapaz que tá vendo um outro rapaz, um influencer de 20 anos já com Ferrari, com isso, com aquilo, e ele tá entrando em comparação. Então, eu sempre tô me comparando, sempre me comparando, sempre me comparando, porque eu não sei quem eu sou. Então, se uma pessoa ela começa a se destacar no meu lado, inveja. Se uma pessoa começa a ser melhor do meu lado, eu quero diminuir aquela pessoa. Daí eu começo a fazer coisa para ser melhor que aquela pessoa. Então, é comparação. Então, quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu também sei quem eu não sou. Então, eu fico em paz. Porque todo mundo que está à minha volta floresce. Todo mundo vai conseguir brilhar, né? Cara, mas aquele cara lá... João, olha só, os teus discípulos estão indo com aquele homem lá. Era Jesus. E ele está batizando muito mais gente do que você. Importa que ele... João 3,30. Entendeu? Convém que ele cresça e eu diminua. E isso é legal agora? Tu tinha um... Ah, esqueci agora. Isso é até legal. Esqueci, Agora vem o meu lado um pouco empresário também do negócio. Isso é até legal porque é uma visão da MAP hoje, da igreja MAP, que vocês têm, que ajuda não só dentro da igreja, mas dentro das empresas. Se dentro das empresas hoje, eu vou falar empresas, indústrias, as pessoas soubessem quem elas são, para não precisar, para saber também quem elas não são, ia ser melhor o ambiente de trabalho. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Se cada um saber o que pode, que nem ali, ó, por exemplo, aí tu temos esse negócio de vir e receber. Até porque se você tem certeza da sua identidade, você sabe qual é o seu lugar. Exato, qual que é o seu lugar, cada macaco então, no seu galho, isso, né? não vai tipo, se meter a fazer outra coisa Lembrei o que eu ia falar. que não tem a ver com sua identidade. Natan tem muito isso de ser impulsivo. E algumas vezes aconteceu de ele sentir, de às vezes falar com alguma pessoa específica e me perguntar. Ou perguntar para as pessoas que estavam em volta, né? Se elas achavam que ele deveria ter ido falar. E às vezes as pessoas diziam que não e coisas assim. E depois a gente percebia que não, ele por algum motivo deveria ter ido. Daí eu comecei a incentivar ele. Cara, não pergunta mais. Quando tu sente isso, pega e vai. Pega e faz. Porque às vezes as pessoas te puxam pra trás. Tu deixa de fazer uma coisa que tu sabe que tu tá sendo impulsionado. Porque tu é usado daquela forma. Isso. E não faz por causa dos outros, sabe? E isso entra na questão de que tu falou. Da questão de dúvida. Que é uma das flechas, que é um do modo que o diabo, enfim, usa sim, pra... a gente falou em off aqui. Acho que não Não, falamos foi gravando. on. Pensei que era em off que porque tinha falado, o que não lembrava acontecia, mais. chegou, de novo, volto a dizer, quando eu Tá me tava colocando muito... em dúvida. Olha, tá vendo como que é? Não, pra mim, na minha cabeça, a gente falou isso em off. Eu achei que não tinha sido Mas em off durante acho o também programa. falado. Mas é o que acontecia muito. Entra naquela questão. Quando eu tava bem, quando eu sentia, quando vinha esse negócio, tipo, cara, preciso fazer tal coisa. Que eu botava na mesa, que daí eu vinha, pô, mas será que é? Eu não sei. Aí jogava. E não é culpa das pessoas que estão ao meu redor. Longe Mas já disso. gerava dúvida. Mas gerava dúvida e a dúvida me Impedia. bloqueava. Agora, na questão profissional, muitas pessoas se frustram. Muito. Porque, por falta de identidade, elas não se encontraram, não acharam o seu lugar. E aí elas estão ali e acabam se frustrando. E é uma coisa na afirmação, né? Identidade tem a ver com afirmação, né? Eu acredito que a afirmação está em Jesus, quando ele falou, tu és o Filho de Deus. Uma coisa que eu sempre volto a dizer, eu acredito que tudo aquilo que a gente manifesta como empresário, eu também sou empresário, também tenho empresa, e você transmite como líder ou transmite como pessoa, tá ligado àquilo que você está vivendo, né? Dentro da sua casa, por assim dizer. Lá em casa a gente tem um hábito também, e é um hábito nosso que, além de todos esses que a gente conversou, mas é um hábito que a gente pratica quase que diariamente. Eu vou lá dar boa noite para meus filhos, a gente ora por eles, eu olho para cada um deles e falo assim, eu repito 5 qualidades que eles são. Você é forte, você é corajoso, você é determinado, você é ousado. Eu trago afirmação. Que tá na fase de construção Daí deles. que acontece? Tá assim, Olha que incrível, olha que fantástico isso. A dúvida você falou, né? Sim. Daí eu já vi algumas situações nos meus filhos, assim, tá brincando com algumas outras pessoas, e alguém fala assim, ó, seu burro,
E ele falou assim, não, eu não sou burro, eu sou inteligente. Olha Uau. só, que legal. Porque a Como é afirmação do importante pai, isso, né? você está afirmando a identidade. Você está falando... E daí eu sempre termino falando uma coisa assim, ó. E você só é isso porque você é filho de Deus. Novamente a gente volta àquele assunto do batismo de Jesus, né? Por isso que Deus, a voz do Senhor ecoou do céu dizendo: este é o meu filho amado, porque o pai sabia quantas pressões o filho ia sofrer, né? E como o filho seria confrontado. Então, para que o próprio filho tivesse essa convicção, né, de que ele era filho, né, de Deus. Então, realmente, isso é muito importante a gente reafirmar isso. Né? Agora, uma coisa interessante que você falou sobre o fruto do Espírito, que isso faz parte da identidade do cristão. Né? A palavra de Deus fala, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Mas é importante a gente entender, porque tem muita gente que pensa que você recebe o Espírito Santo e então aí você passa a exalar o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é algo que você tem que manifestar, né? Então, ou seja, se eu sei que eu sou filho de Deus, então eu tenho que colocar em prática o fruto do Espírito. Não é o Espírito que vai fazer eu manifestar o fruto. Não, mas eu tenho que buscar manifestar o fruto. Então, isso é muito importante ficar bem claro. Né? Então, eu preciso, se eu sei que eu sou filho, essa é a minha identidade, então eu preciso manifestar o amor, a paz, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, né? E isso vai fazer com que as pessoas identifiquem a minha identidade, que eu sou filho do Pai. Então isso é muito importante também, né? Posso lançar mais uma? Pode, claro. Eu não tô vendo o horário, tá? Só vamos tacar de pau. Eu acho que já, olha, foi muito tá todo além mundo do tranquilo que a aqui? gente Querem mais pensava. uma água, um café, alguma coisa? Tá de boa? Valeu. Deixa eu botar mais uma agora. Eu tô trazendo um pouco da minha geração, do que eu passei também aqui. Eu tô tirando mais dúvida minha do que jogando pra galera que tá ouvindo a gente. Mas, por exemplo, assim, fala. Até vamos dizer pro pessoal ir comentando. Se você quer trocar experiência, contar alguma coisa, vai comentando aí, tá? Se você não quer que eu venha mais também. Aprovação, tá vendo? Como que é? Aprovação. Hoje, no meio que eu vivi, vou botar na minha época de escola, por exemplo, eu sempre fui considerado louco e tal, eu sempre fui o mais excluído e ao mesmo tempo eu era o mais louco. Quando você ainda não entendeu o seu propósito, a sua identidade, no seu ciclo de amizade, tem uma frase que fala aqui, me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu é e tal, né? Mas enquanto jovem ou adolescente, ele ainda não conseguiu se achar. E tem essa parte de amizade deles, que é onde vocês falaram do vapor e tal, que é o que os amiguinhos estão indo na moda e tal. Como que hoje um adolescente, um jovem, vai perguntar pra vocês dois, ele consegue, ao mesmo tempo, procurar a sua identidade, levando em consideração Cristo, o cristianismo, a igreja, mas também tá com essa galera, porque ele não pode se afastar, vou botar a escola como exemplo, faculdade, enfim. Como é que ele pode hoje conciliar isso, sabe? Como é que ele tem que fazer? Era uma dúvida que eu sempre tive, tipo, pô, eu tenho meus amigos ali, como é que eu posso me destacar? Hoje, por exemplo, o Anderson, tu já tá criando teu filho a partir de agora, mas vamos botar quem não teve essa base. Quem não teve essa base, quem tá agora, começou agora a se achar, vamos botar assim. Como é que ele pode... Muita gente acaba fazendo de uma forma que eu acho que não é muito legal, que é se afastando de certas amizades. Vou me afastar dele, porque não, esse cara eu não vou chegar mais perto porque ele... porque daí tu fuma se torna um ventezinho. excluído da escola, né? Tu começa a ser o... Eu acho que isso não é a babacão. forma legal. Eu acho que a forma legal é você estar no meio deles, mas o teu comportamento é diferente, você manifestar, exercer o fruto do Espírito. Jesus, ele sentava no meio de pecadores, e aí os fariseus chegavam e diziam, cara, o que tu tá fazendo aí? Tu não é o Cristo? O que tu tá fazendo aí? O que Jesus dizia? Cara, quem que precisa de médico? Não são os doentes, então eu vim para os pecadores. Então eu acho que a gente precisa ter essa mentalidade. Eu não preciso me afastar, porém, enquanto eu estou com eles, eu preciso manifestar o fruto do Espírito, eu preciso mostrar o caráter de Cristo, a minha identidade como filho de Deus, né? Então, e aí o que acontece? Eu vejo dessa forma. As pessoas, é assim que eu falo para os adolescentes. As pessoas vão despertar curiosidade. Pô, cara, por que eu fumo para ser feliz? E ele não. E o cara é tão, mas o cara é feliz. O cara é um cara descolado, é um cara legal, é um cara bacana, né? Ele não faz o que eu faço, pô, mas ele me ama, ele caminha comigo, ele conversa comigo. Então eu acho que é dessa maneira que a gente deve agir. Se eu te dizer, David, que eu vivi exatamente isso.
Olha aí, ó, viu? Eu vivi na prática. Eu fui uma criança que sempre tive os pais cristãos, que cresceu num lar cristão, que sempre foi... Tive todos esses princípios, igual meus pais sempre me ensinaram, assim, como você faz com seus filhos. E eu vivi exatamente isso. Aham. Então, eu estava sempre com as pessoas populares da escola. Eu sempre fui amigo de todo mundo, mas eu percebia que eles me respeitavam de uma forma diferente. Sim. Eu sempre fui respeitada, desde muito novinha. Enfim, os meninos não brincavam comigo igual eles faziam com as outras meninas. Olha Eu só. sempre tinha um posicionamento diferente. E eu nunca precisei falar nada. Eu Sim. nunca precisei fazer nada. Eu E nunca não precisei precisava agir deixar de ser- outra forma. Não precisava deixar de ser Não, amigo. e eu era amiga deles, eu tava sempre com os mais populares da escola e coisa assim. Mas eu era daquela forma. Eu e vejo eles que me é- respeitavam. Eu vejo que a grande oportunidade que você tem de pregar, né, Jesus para as pessoas é não você se afastar, mas estar com elas, porém não fazendo o que elas diferente. estão fazendo. Essa semana me perguntaram, até teve uns jovens da igreja que me perguntaram assim, pastor, o que a gente faz, né, com as pessoas que têm uma escolha sexual diferente da gente, né? Por que tem que fazer O que alguma Jesus coisa? fazia? Nada. É. Simplesmente ama essas pessoas, né? Esteja com elas, mas ensina a palavra, dê bom testemunho para essa pessoa. E tem Faça pessoas eles que... perceber que você tem algo diferente. Eu já vi pessoas que disseram assim, pastor, vai ter uma festa de família, mas lá vai ter bebedeira, vai ter um pessoal falando bobagem e tal. Eu vou estar lá no meio desse ambiente, a minha família, o que eu faço? Vai. Por que se afastar? Os caras olhar para você e dizer assim, esse cara ficou crente e virou um... Gera uma aversão, né? Exato, esse cara virou crente e ficou um nojentinho, não se Pra mistura mais muita no meio da gente família. ainda, o crente é o careta. Pra muita gente ainda, o crente é o que não pode em nenhum E, lugar. cara, pra mim é uma coisa muito louca. Tipo assim, é uma frase, né? Tipo, ser influenciado, influenciar e não ser influenciado, né? Isso. Eu acredito que a pessoa, ela tem que mostrar como através do fruto do Espírito e ela tem que ser influência, né? O próprio Jesus fala isso. Você não tem como pegar uma luz, uma lâmpada, um candeeiro ou uma lamparina esconder. e esconder ela debaixo de um cesto. Você tem que colocar ela na casa para que ela ilumine. Isso. Então, brilhe a sua luz diante de quem? A Bíblia fala, brilhar diante de quem a minha luz? Diante dos homens. Brilha a vossa luz diante dos homens. Isso. Para que, né? Então, como que as pessoas vão enxergar o que é certo ou o que é errado se eu não me tornar uma realidade daquilo? Agora, certo, sim, que existem ambientes a qual eu vou ter que me abster, que são ambientes muitas vezes de drogas, que são de Sim. ambientes de drogas, né? Aí é Ambientes diferente, é um outro que são contexto. extremos. É. Mas você vai ter seus amigos, cara. Eu nasci em berço cristão. Eu sou cristão há 30 anos. Vou fazer 31 agora. Sou cristão desde berço. Então, eu nasci em colégio público, nasci no ensino médio, faculdade, etc e tal, e sempre estive envolvido com essa galera. Então, por muito tempo eu fui influenciado, mesmo sendo cristão, mas quando a ficha caiu, né? Pra mim a ficha caiu com 12 anos de idade. Eu acredito que por mais que você é cristão, né, existe uma fase onde você tem um encontro real com Cristo. E quando caiu, eu pensei, opa, eu já não posso mais fazer isso. Então você tem uma mudança de vida. Eu sempre costumo dizer para os jovens que os jovens eles têm uma pegada um pouco diferente de adolescente. Os jovens, eles já estão naquela vibe tipo de mais de trabalho, faculdade, já estão mais numa vibe de, né, essa vibe assim, não tem mais tanto tempo ocioso. Né? Dificilmente tu vai ver um jovem com tempo ocioso. Geralmente tu vai É que ver, já trabalha, estuda, né? vai ver aquele jovem que Faculdade. não tem tempo, que trabalha, estuda e ainda faz faculdade. Tu tá fazendo um café pra mim? Tô fazendo um café pra gente, tu Meu pediu Deus do antes, céu, né? que maravilha, né? Tratamento Fazer um VIP. pra mim também. Fantástico. Tratamento VIP. E Expresso. eu vejo que esses jovens, muitas vezes, eu ministro no coração deles de outra forma. Eu falo pra eles assim, ó, não adianta você dizer que é cristão, né, influenciar e você chega atrasado no trabalho. Não adianta você dizer que é cristão e você ficar mexendo no celular em horário de trabalho. Não adianta você ser cristão e você ficar... Então você não está influenciando, você está sendo influenciado. Ah, mas todo mundo na empresa faz. Pois é. Você deveria minha mãe fazer o falava pra contrário. mim, você não é todo mundo. Você não é todo mundo? Então eu acredito que... Quem falava isso também era a mãe do Cris, né? Do Todo Mundo Odeia o Cris, né? Também, né? Ou eu tô errado? Não, mas é toda mãe Era duas fala coisas isso. que ela falava, né? Tu não é todo Não mundo. é todo mundo e o meu marido tem 2 empregos. Bem isso. Então, ser influenciado pra mim e não Sempre tem que ter, influenciar e não ser influenciado. sempre tem que ter um engraçadinho pra... Não, mas essa aí faz parte.
Que legal, gente. Não, Papo mas tá é uma bom. conversa muito descontraída, né? Isso é importante. Não, é massa. Massa pra caramba. Legal. Galera Deixa eu aí. jogar mais uma na mesa. Pois você escreve se você tá gostando do papo ou não tá. Tem mais uma? Tem mais. Eu já ia encerrar, mas então Tu vai. quer encerrar? Não, mas vai, faz a tua pergunta. Como é que vocês estão de tempo? Tá Vamos encerrar com a tua tranquilo? pergunta. Como é que quem tá assistindo tá de tempo? Vocês podem A dar gente- pausa, né? Deixa eu ver aqui. É. Não, dá pra ir mais uma. Dá pra ir. Dá pra mais uma? Eu vou meio que... Só um pouquinho. Ah, tá, beleza. Vê se... Deixa eu ver com o meu secretário. Deixa eu ver se a Ele minha falou que eu agenda não tenho cabe. eu não tenho mais nenhuma reunião próxima aqui. Ah, tá. Eu sou o único aqui que tem disponibilidade? Pois Tem é. algo de errado. Vamos lá, falando tudo isso agora, eu tô meio que seguindo uma linha de raciocínio de vocês, tô meio que trazendo isso pra mim, né? Beleza. A gente Não faz pergunta na difícil. busca da identidade, levando em questão a hermenêutica da palavra. Ah, hermenêutica, isso. Eu sei fazer umas palavras bonitinhas da teologia. Mas vamos lá. Eu sei de onde veio isso. Sabe, né? Muito bem, Ó, vai. ó. Vai, pula. Piada interna. Sem detalhes, vai embora. Levando em consideração tudo que a gente falou hoje sobre a pessoa buscar identidade, sobre a pessoa saber o que ela quer, sobre a pessoa saber com quem ela tá sendo influenciada, né? Eu vou fazer uma pergunta e ao mesmo tempo lançar um desafio na mesa, né? Primeiro, eu acho que a gente como igreja, a gente como um ministério, como cristão, nós temos que ser influenciadores. Não importa se a gente tem Claro, um a gente seguidores, foi chamado pra isso, 10 né? seguidores, 1 milhão de seguidores, Isso. 10 milhões de seguidores, a gente tá influenciando alguém na escola, a gente tá influenciando alguém pô, com 8 anos, né, tua filha, né? Influenciando já pessoas. 6 anos, desculpa. 6 anos já 6 anos. influenciando pessoas. Cara, Então eu demais. acredito que todo mundo influencia. No teu trabalho tá influenciando alguém, na tua vida tá influenciando alguém, na tua família tá influenciando alguém. Beleza. Mas pra tudo isso a gente precisa de uma base, a gente precisa ter um início, né? Quem que são hoje? Vocês podem recomendar algum influenciador para as pessoas seguirem? Olha a responsa, né? Responsa. Algum influenciador, tipo, cara, eu quero começar a formar meu caráter, quero começar a entender quem eu sou. Pra isso eu preciso seguir pessoas que entendam quem elas são e já têm o caráter formado e conseguem expressar isso. Vocês têm alguém hoje que vocês recomendariam as pessoas seguirem, que estão escutando a gente, pra começar a consumir um conteúdo de qualidade? Não precisa parar de consumir conteúdo, mas consumir um conteúdo com qualidade. E outra, lançar um desafio pra gente criar uma série, David, contigo se sim ou não, né? Aham. Pode deixar em off. Criar uma série no canal aqui da MAP, mesmo que vai ter o Talk lá e tal, o Talk também vai ser transmitido pra galera, mas criar uma série sobre para os jovens começar a ter essa busca da identidade. Como ter essa busca para a identidade? Quem que eu sou? Entendeu? Porque A gente tem vários estudos sobre isso, é bem bacana. É viu? muito importante. vasto isso. Exato, por isso que eu digo, não tem como a gente abordar tudo aqui agora, como buscar a identidade, enfim, eu acho que quem prestou atenção, rever de volta, mas quem prestou atenção vai pegar muitas chaves aqui, a pessoa já vai começar a ter uma direção, um norte, mas eu agora, pra depois poder finalizar, algumas pessoas para as pessoas seguirem, essa pessoa é interessante, essa pessoa é interessante, essa pessoa é interessante. E no final lançar um desafio pra gente criar aqui uma série, uns episódios com esse estudo que já tem, pros jovens, para adolescentes de hoje conseguir buscar essa identidade, pra ser a diferença, pra ser o cara descolado legal, ou a pessoa ser a diferença na escola, ser a diferença no trabalho, não só para jovens, mas para adultos, que eu acredito que tem adultos hoje que não entende ainda a sua realidade, não sabe o que são ou o que querem ser. Então fica isso na mesa. Cara, eu vocês. gosto muito do Lucinho Barreto, eu acho legal pra caramba. A galera seguir aí, é bacana, é um cara que tem uma linguagem bem legal pra jovens. Douglas Gonçalves, do Dizascope, eu acho fantástico também. É um cara que tem uns assuntos bem interessantes, uma forma simples de falar, uma linguagem bem fácil de entender. Eu vejo esses caras hoje como... Conseguimos deixar uma na grande descrição pra referência. galera clicar, né? Conseguimos, Verdade, com né? certeza. Andy, quer... Se tiver algum Pra também. mim também, Douglas é um cara que eu acompanho Douglas é top diariamente, ele, né? Eu acredito que hoje é uma voz aí pro Brasil, pra nossa geração, o Jesus Cop. Gosto muito do Luciano Subirá também, eu acredito que é um cara que eu gosto bastante. Demais, né? também. Eu sigo, quem que eu sigo hoje? Eu sigo o Luciano, sigo o Douglas, sigo o Alessandro Vilas Boas, eu gosto muito dele, né? A questão de adoração, a questão até mesmo que ele ministra muito de quem é Jesus, né? Legal. Então eu sigo muita gente aí na nação aí que acaba tendo te ajudando muito nisso. Uma coisa que eu quero falar até, Natan, pra gente... eu acredito que a gente já tá indo aí pra parte final. Estamos finalizando. Mas uma coisa eu acho muito importante, que existe uma diferença entre informação e instrução. Boa. Né? Eu vejo que a gente é uma geração muito informada, como a gente iniciou nosso podcast, né? Mas a gente tem pouca instrução. E eu acredito que instrução você não recebe pela internet, instrução você recebe na mesa, né? Então, eu sempre digo isso, assim, ó, que todo jovem ele tem que buscar se relacionar com alguém, com um mentor, com um pastor. Fisicamente. Por quê? Mesa, sentar Porque na mesa. eu tenho uma medida. Um exemplo, quer ver? Eu vou falar um exemplo. Eu tenho uma medida.
Eu tenho uma medida de conhecimento, uma medida de graça, uma medida de, sabe, de vivência e tudo mais. Quando eu escuto uma mensagem de uma pessoa, aquela mensagem, muitas vezes, ela é que nem uma medida maior ou menor. E ela não complementa exatamente aquilo que eu estou vivendo de uma forma assertiva. Agora, quem está me instruindo, quem está no outro lado da mesa, olhando no meu olho, vendo o meu sentimento, tanto comigo, vai falar, cara, ó, tantas gotas de dipirona. Olha. É exatamente isso que você precisa. Toma esse cuidado. Instrução. Sabe? Olha só. Se a informação, que é totalmente necessária, eu não estou desmerecendo, eu sou um cara que consome muita informação, eu amo fazer curso, eu amo capacitação, eu amo desenvolvimento, eu amo tudo isso. Só que se a informação ela fosse a cura para a crise existencial de identidade que a gente está vivendo hoje no Brasil, o Brasil estava resolvido. Boa. É verdade. Porque a gente é um país que mais consome rede social. Um dos países que mais consome rede social. Então, quando Deus quer se relacionar, ele não libera informação, ele libera instrução. Boa. Por isso que ele sempre fala na Bíblia chamando, filho meu, dai-me o teu coração. Por quê? Porque é no coração que é trabalhado as instruções. É um pai direcionando o filho, né? Davi, para mim, é uma história muito marcante. Por quê? Porque ele vai para ser liberado para matar Golias, que na verdade ele nem sabia que ia matar Golias, né? Caiu de... Sim. Mas ele é enviado pelo pai. É louco igual a gente, certo? Ele é enviado pelo pai. Vá levar mantimentos para Saul e para teus irmãos. E ele foi para isso. Então ele foi enviado, instrução. Quando Moisés está no monte, ele recebe instruções. Quando Jesus está com seus discípulos, ele passa instruções. Eu acredito que o fruto da instrução, ela gera transformação naquilo que exatamente a gente precisa. Então eu sou favorável a cursos, eu sou favorável a muita coisa. Porém, como eu estou falando, estou já trabalhando 10 anos com essa geração. Então eu tenho muitas pessoas que eu conheço que elas consomem cursos. Tem um na mesa do Jesuscope, eu li, do Luciano Subirá, do Orvalho.com. Tem, cara, diversos cursos, cara, que eles são fantásticos, incríveis. Daí tu olha para a vida da pessoa e ela Não vai. Não vai. Por quê? Instrução. Porque, na verdade, o que ela precisa não é de informação, mas é instrução. Ela precisa de instrução. E o que a instrução faz? A instrução fala assim, seguinte, eu estou disposto a andar contigo até que você desenvolva isso. É andar lado a lado, é ser desenvolvido. E como o pastor Ram fala, ser desenvolvido é porque você está envolvido, né? Então, você tem que ser desenvolvido com aquilo que já te envolveu. Então, a instrução, ela tem esse poder. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Boa. Muito massa. Tá aí já. Então tem 2 pessoas na mesa aqui que vocês já podem seguir e buscar instrução. Já tem sexta-feira, tem os adolescentes. Sábado. Sexta e sábado Sexta é e na sábado MAP. é na Show. MAP. E passa a rede social. Passa Sexta, a rede social. sexta 19... Não, 21. Calma, vai. Dole uma, dole Dole duas. duas, dole três. 21h30. Bingo. Aí. Pode levar isso. Que tem? Sexta-feira, 21h30. Ah, tá. Tem uns... que tem? Olha o QDH funcionando. O cara vai viajando, né, cara? Onde é que eu tô? Quem sou? Conecte na MAP às 21h30 toda sexta-feira. Sábado tem os adolescentes, ativação a partir das 19h30. Boa. Para adolescentes Rede social de vocês? 12 a 17 anos. Rede social @David Paulo. David, né? David. David. @Anderson.Felipe.Pereira. A gente vai deixar aqui os Emily, arrobas não vai? aqui na descrição. Não, vamos passar Não, tem que pra ela falar, já. porque quem tá ouvindo, audível. Ah, tá. Então é David Paulo. É David. Gente, ó, só deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui não é ó. David, é isso que eu Olha queria aqui nos dizer. meus olhos. Olha aqui nos meus olhos a coisa que eu vou falar pra você, ó. Eu estou andando com esse homem há 5 anos. E até hoje eu não consigo escrever o nome certo. Fique tranquilo, vai ter aqui nas descrições como é que escreve. David. É algo, Vai na é algo descrição. muito diferente. Não Porque- é David, não é David. Não é Davi. Não tem é gente, Davi, é tem gente por aí me David. chamando de Davi. Não é David, meu nome. É David, bem como se pronuncia Isso. Paulo. Né? Show. E Paulo é normal, né? PA. É, com H só. Agora onde? Agora confundiu tudo. Vai aí na descrição, meu querido, que você vai ver. Aí, Emily, vai. Meu passa. é Insta da Emily. Insta da Emily.
Emily Insta. com Y. Y no final. Chique demais. Né? Insta da Emily, E o do teu? e-mail E o da teu? Emily. Natan não tem. do Natan não da tem, né? Emily. Rede social. Tu é um cara tranquilo, né, cara? Eu não tenho rede Não se social. incomoda. Cara, depois que ele viu a história de Steve Jobs, ele tá vivendo igual. É, tipo isso. Plantando cenouras em casa. Só usa preto. Já reservei meu espacinho em Marte. Daqui a pouco tá vindo de reservou. chinelo pra empresa. Acabou-se, não, Acabou, né? chega. Já não uso mais jeans, tô usando só. Começa assim. Pô, mas Tom. um cara tão novo, com um papo de velho assim, cara. Não é tão novo assim quanto tu pensa, né? Mas tá bom, né? Ô, Natan, tem quantos Mais anos? novo que eu. Encerramos, acabou o podcast. O Natan teve do meu casamento, cara. Eu lanço o desafio, Sério? tá? Cara, na década Há de 70. 12 anos. Lança eles- o desafio, quem Há Sabia? 12 anos ele esteve no meu casamento, nos encontramos 12 anos após. Pessoal, olha só, você que tá ouvindo a gente, escreve aqui no comentário quantos anos você acha que o Natan tem. Tem um desafio na própria empresa. É, A na empresa empresa só tem rola 3 uma aposta. pessoas que É. sabem a minha idade. Eu vou chutar, porque quando eu namorei a Bruna, há quase 15 anos atrás, o Natan era um adolescente. Não era bem um adolescente. Ah, você era já- quase um jovem. Não, você era um adolescente. Não, ao contrário. Eu tava entrando na adolescência. Você se decidam. Tava entrando na adolescência. Entrando na adolescência, não ao contrário, perdão. O Os dados estão Natan, confusos. ele deve ter de 29 a 31 anos, no máximo. De 29 a 31. Eu acho, quase certeza, que é 30. Eu acho. Olha, eu vejo que. Por pelo- mentalidade é 16, então não vai por mentalidade. Eu vejo que você. Eu tenho certeza no que eu vou te falar. Eu tenho certeza que você tem 34 anos. 34, tá. Certeza. Eu Absoluta. tenho certeza também que você acabou de errar. Eu acho que é 30. Tem um chute aí, Interessante. tem um chute, Lucas. Quantos anos tu acha que ele tem? 45? Meu Deus. 45, mas chegou mais perto. Que droga, eu Chegou queria mais brincar perto. disso, Quem mas eu chegou não mais posso. perto? Quem chegou mais perto? Fala aí. Pode falar. Ah, não, você quer entre nós aqui. Entre nós. É, mas não vou falar. Quem chegou mais perto? Não, porque. Não, deixa rolar, deixa rolar. Independente pra menos ou pra mais. Deixa rolar, deixa a curiosidade Fui rolar. eu cheguei mais perto. Eu sei, né? Daí... Mas por isso. É que agora tu já falou. Tu falou Como tem que eu vou 20 mentir assim, gente? Tu falou que tem 30, 29? É, 34, cara. Não, Uma você boa. não tem. Tem 34, sério? Você? Não, você? Não, eu tenho 60. É. Não, eu tenho 30 só. Ah, e eu quanto? 42. Eu chutava mais. Ele tá me sacaneando. Olha o pé de Ele sabe que eu não tenho 42. E eu, quantos anos vocês acham que eu tenho? Ah, deve ter Uns 30, 15. 15, 16. 29, por aí. Não, mas o David, ele tem... David deve ser uns 32, Não, 33. ele tem 47. Não parece, gente. A cara do desespero dele. Vou fazer 50. Olha, em novembro. como host desse podcast, eu puxava Não pro tem problema final. com idade, não. Eu Vou puxava fazer- pro vou- final porque vai ficar Vou feio. fazer 40 anos em novembro, dia 16 de novembro. Olha 40 só. anos. 40. Dá pra Olha, ver. não dá Acabou pra a dizer, vez. Eu tava não me dá pra olhando dizer. no podcast esses dias aqui, eu digo, meu Deus, o Natan tem que mudar essas câmeras porque elas mostram muitos detalhes. Dá pra dizer que tu tem uns Vou ter 30 que usar anos. maquiagem, cara. Você Porque... acha que eu tenho 30? É. Eu tenho 26. 26? É sério? Ah, então fechou. 26? Então o Natan já dá pra saber a idade dele. Também tem por aí. Não, o Natan ele deve. É ele- mais, é eu mais, tenho tá? quase É mais. convicção que ele tem 30. Sim, pelas Se ele tava no contas. seu casamento, tá ele pela década de 80. Por aí. O casamento do David foi luz de vela, Eu não sou tinha de luz de energia 83, elétrica. pode fazer Sério? conta, 40 anos. A gente tem que fazer um podcast só sobre o testemunho da vida do David. Eu nunca vi um cara com tanto testemunho, gente. Né? Boa, Verdade. é verdade. É de rachar o bico e chorar ao mesmo tempo. É, tem muita coisa engraçada. Eu conheço alguns. Também é muita coisa engraçada. Eu já lá no Jovens, é a segunda vez que eu vou fazer um talk show com ele entrevistando, porque da MAP é o cara que mais tem história top, cara. Nunca vi. Vai estar ao vivo esse talk show? Hã? Vai Não, tá ao não é vivo? ao vivo, não, é gravado, né? David, é contigo. Muito bem, gente. Encerramos então, né? Bom, dá tchau aí, já se despediu já? Tchau. Vai, Emily. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Até mais. Andy. Tamo junto, até a próxima. Muito bem. Um abraço, gente, e até o nosso próximo Mapcast. Se gostou, compartilha, se inscreve aí no canal, comenta aqui embaixo, vai, a gente vai ler tudo. Eu prometo pra você que a gente vai ler tudo aqui, tá bom? Um abraço, até mais. Graça e paz, queridos, nós estamos aqui mais uma vez.